Eu espero que seja um momento assim de co-construção mesmo, né? Acaba que é bastante coisa para a gente falar num curto espaço de tempo, então não segurem dúvidas para o final, acho que a gente pode ir fazendo juntos todo esse momento, e aí se eu falar alguma coisa, vocês tenham algo pertinente assim a acrescentar, ou para trazer da realidade de vocês, ou já para tirar dúvida, vocês podem abrir o microfone e falar comigo, a gente já vai montando ali naquele momento, beleza? Então, com isso, vamos começar. Vocês conseguem ver o slide que o pessoal está apresentando aí? Sim. Massa. Vou pedir que a galera bote na parte do estudo de caso. Para mim, por favor. Isso, valeu. Eu sempre gosto de começar, né, fazendo uns estudos de caso, analisando um pouco dos cases de sucesso, para que a gente possa estar nos inspirando no nosso dia a dia. Mas uma frustração que sempre me acompanhou quando eu estava no Movimento Empresa Júnior é que em todo curso que eu fazia, toda palestra de marketing e vendas que eu via, trazia cases fabulosos, mas com os quais eu não conseguia me conectar. É muito massa saber como a Amazon cresceu em resultados, é muito massa entender como que a Google tem o seu processo de negociação, o seu processo de vendas, mas a gente sabe que, para a realidade da maioria das empresas juniores, aquilo não é reprodutível. Não existe o investimento e a maturidade e complexidade da organização suficiente para que a gente consiga adotar ou mesmo simplificar os processos dessas grandes empresas seniores e trazer para o nosso dia a dia. Então eu fiquei muito feliz quando eu estava lendo o livro do Receita Previsível, né, o livro do Aaron Ross, e ele traz um estudo de caso da vida dele sobre uma empresa chamada Hyperquality. A Hyperquality, ela era uma empresa norte-americana e cuja estrutura inicial era muito similar à de uma empresa júnior. Inclusive, eu ouso dizer que nós temos empresas juniores no Brasil que começaram, né, com mais resultado, mais faturamento, sendo muito mais expressivos em vendas que a própria Hyperquality. E o que estava acontecendo é que essa empresa ela não conseguia se adequar ao mercado norte-americano da época e por isso contratou, à época, um jovem rapaz que era o Aaron Ross. Esse cara recebeu a grande oportunidade na Hyperquality de ter a liberdade criativa que fosse necessária para poder reconstruir o processo de vendas. E ele conseguiu, em 90 dias, triplicar todos os resultados. A Hyperquality saiu de ser uma empresa completamente inexpressiva, de uma capital esquecida também dos Estados Unidos, para ser uma empresa com contratos com a IBM, AT&T e outras gigantes do mercado internacional. Mas quando a gente analisa o que ele fez, a gente percebe que ele não fez nada extremamente grandioso. A única coisa é que ele teve a oportunidade de adotar numa empresa de mercado uma percepção que ele já havia tido. A percepção de que não só as dinâmicas sociais haviam alterado o modelo de compra dos consumidores, como também era necessário que as empresas acompanhassem essa alteração. Pode passar, por favor. E aí eu não sei se todo mundo viu esse filme, né, da Madame C.J. Walker. O filme não, na verdade é uma minissérie. Se não, recomendo. Acho uma história muito inspiradora da primeira mulher milionária negra norte-americana. E fica muito claro lá como que funcionava o antigo modelo de vendas que a Hyperquality e tantas outras empresas ainda reproduziam. Eu vou me ater estritamente a essa cena para não dar spoilers para a galera, mas é uma cena que consegue retratar perfeitamente e exatamente tudo aquilo que eu quero tratar com vocês. O que a gente percebe, né? Que ela, enquanto vendedora, precisa se deslocar a um marketplace, precisa se deslocar a um local físico de vendas para estar em contato com o público consumidor. O domínio de toda a negociação, a balança pende muito mais para ela, porque as pessoas não conhecem nada sobre o produto que ela está tentando vender. E o storytelling que ela constrói é o fator preponderante para que haja a compra. E aí ela consegue gerar, né, a identificação e usa vários gatilhos mentais para que as pessoas que estavam ao redor dela comprem esse produto que ela havia produzido. Quando a gente remonta à realidade que o Aaron Ross ele percebeu, e aqui eu já vou deixar claro que eu não vou trabalhar com receita previsível, com cold calling 2.0 em específico, mas efetivamente com a estrutura de processo de negociação que ele acabou ajudando a desenvolver, a gente nota que, ao contrário do que acontecia naquela época, o modelo de compras havia sido alterado. Ou seja, o mercado consumidor hoje, depois da revolução, depois da era digital, depois do acesso à internet, da democratização desse acesso, tem muito mais acesso e às vezes muito mais domínio sobre o processo de negociação do que o próprio vendedor.
Além disso, o antigo modelo de vendas ele era extremamente custoso, porque exigia que o vendedor fizesse muitas saídas, exigia que a empresa fizesse muitos investimentos, não só em amostras do produto, mas como em construção de momentos especiais para que ocorresse a venda. Com a observação do novo modelo de compra, a gente vê que o consumidor hoje ele sabe o que ele quer comprar, ele entende muito mais sobre a dor dele, ele não precisa se deslocar mais a um marketplace, a um local de venda, isso já acontece online na maioria das vezes, e entre aspas, inclusive sem o acesso de um vendedor, né? Porque a gente vai estar sempre sob uma figura de vendedor, mesmo numa compra virtual. Mas para o leigo, ele acha que ele está comprando ali sem um vendedor, porque não tem ninguém, entre aspas, novamente, o incomodando, construindo o storytelling que não necessariamente gera identificação com ele, porque o acesso de público é muito maior. Ora, por que a Madam C.J. Walker conseguiu ter o domínio da negociação em cima de um storytelling dela? Porque ela tinha uma identificação muito forte com o público, ou seja, era um público extremamente nichado. Hoje, as empresas que querem grandes resultados, elas estão vendendo para o ecossistema dela como um todo, em termos de cidade, em termos de estado, muitas vezes até em termos de país. Então, a gente não tem como trabalhar com um nicho tão específico de mercado assim, se quiser sobreviver. E, obviamente, com essa alteração do modelo de compra, o modelo de vendas também precisa se adaptar. E foi isso que ele fez na HyperQuery. Ele acaba ajudando a construir uma estrutura comercial que hoje a gente denomina de inside sales, né? Pode passar, por favor. E aí, trazendo um pouco dessa realidade para o Brasil, tem dados aqui de pesquisas que são muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro é que 46% do mercado nacional, né, do nosso mercado, já adotou esse formato de inside sales. E aí é muito interessante eu frisar que é todo o nosso mercado. E o nosso mercado é muito diversificado, né? A gente tem indústria, a gente tem mercado de consumo, bens e serviços, hotelaria e etc. E quando eu digo que 46% de todo o nosso mercado já adotou esse formato, a gente vê que existe uma receptividade do mercado sênior muito grande com relação a esse tipo de estrutura. E aí, por quê, né? As pessoas que responderam essa pesquisa, elas indicam que o formato de inside sales se torna até 60% mais lucrativo. E a resposta de por que ele é 60% mais lucrativo é muito clara. Quando a gente observa esse novo processo de negociação, a gente vê que, a gente consegue economizar muito nele. E aí, para as empresas juniores é muito bacana, né? Porque o que a gente mais quer é economizar para poder reinvestir nos membros. Nossos faturamentos, por mais que sejam extremamente positivos, não são tão expressivos assim. E aí, por que a gente consegue economizar? Porque a gente faz uma etapa de maturação, ou um QPP, né, uma qualificação preliminar de prospect, de modo completamente virtual. É como se a gente tivesse melhorado o telemarketing, né? E aí eu falo com um pouco de aspas, porque telemarketing e inside sale não são a mesma coisa. Mas quando a gente cria uma interface de atendimento que pode ser feita completamente online, a gente reduz o número de visitas, a gente reduz o número de reembolsos que a gente precisa fazer, dentre outras várias coisas. Por exemplo, na minha J de origem, a gente sempre teve em mente que cada ponto de contato com o cliente ele precisava ser extremamente estratégico e que a gente não ia lá só para vender um produto ou um serviço, a gente ia lá para causar nele uma boa impressão e para construir um momento. Então, obviamente, as nossas reuniões de negociação elas eram relativamente bem custosas, porque a gente ia até o restaurante que o cliente gostava, a gente levava ele em cafés e etc. Construía efetivamente experiências de compra para ele. E aí, se eu tenho um processo de negociação que eu preciso ter 3, 4 reuniões antes de fechar um contrato, todas elas eu tenho um custo desse, tanto de reembolso quanto em construção de momento, obviamente eu vou ter um custo muito maior. E se eu consigo reduzir isso, eu consigo tornar o meu ticket também melhor. E aí aumenta, não só vai existir uma redução de custos, como também um aumento no percentual de lucro. Porque quando a gente trabalha o marketing de modo mais assertivo dentro do formato de inside sales, e a gente coloca essa etapa, que seria uma peneira ali, né, antes do contato com o vendedor, a gente consegue agregar muito mais valor ao produto, a gente consegue acelerar o processo de tomada de decisão, e, portanto, o cliente ele contesta bem menos a proposta, e, por consequência, a nossa precificação, e também como a gente conseguiu agregar muito mais valor à experiência dele e conseguiu transmitir a necessidade do serviço de um modo muito mais profundo, a gente consegue cobrar muito mais por isso. Pode passar, por favor. E aí, entrando um pouco nesse formato, né, o que a gente vai perceber é que a primeira coisa que ele faz é separar a área comercial da área de marketing.
apesar de serem áreas que são afins, né, elas são muito próximas e precisam ser, a gente precisa entender que são áreas que têm expertises e particularidades muito próximas, e que uma pessoa não pode ser especialista nas duas. Se a gente tem um foco multidisciplinar, sobretudo quando somos gestores, né, tomadores de decisão, o que vai acontecer é que em algum momento a gente vai deixar uma etapa do nosso funil desguarnecida. Trabalhando com a minha própria experiência, né, de suporte a outras EJs e até pela minha experiência de vendas na minha própria EJ de origem, por exemplo, quando a gente tinha a área de marketing e vendas unidas numa única diretoria, o que acontecia é que a gente tinha excelentes resultados em marketing quando o gestor ele tinha afinidade com a área de marketing, excelentes resultados em vendas quando o gestor tinha afinidade com a área comercial, e eles tentavam suprir a outra área da melhor forma possível, né? A gente está com dificuldade de alimentar o funil com lead, meu Deus, tem alguma coisa errada no marketing, vou focar para resolver aqui. E aí, quando esse foco acontece, o que, é que a gente tem? Problemas no meio e no final do funil, porque ele está olhando simplesmente para a parte de marketing, esquecendo todas as etapas de negociação. Aí, o que, é que ele vai fazer? Ele vai olhar, meu Deus, agora a gente tem lead aqui, deu problema no final do funil, por que, que não está convertendo? Meu CRM está sendo compatível com a técnica de negociação que eu aplico? Aí ele vai olhar essa parte de vendas, vai desguarnecer o marketing, enfim. A primeira etapa do Inside Sales é a gente entender que cada área tem o seu papel e todas elas têm sua relevância. E aí, a segunda coisa brilhante que o Inside Sales faz é inserir um terceiro elemento aí, que é o elemento do SDR, é o Sales Development Reps. Então, quando a gente tem uma visão macro sobre essa estrutura de processo de vendas, o que a gente vai ver é que a gente vai ter uma figura do Market Response Rep, que é o cara do marketing ali, ou a equipe, ela vai estar sendo 100% responsável pela atração, pela geração de demanda, pelo marketing de conteúdo, pelo marketing de performance, ou seja, por efetivamente atrair os clientes para aquela área e começar a qualificá-los por meio de conteúdos, né, de identificação. Depois a gente vai ter a peneira, que eu vinha conversando com vocês, que é o SDR, Sales Development Reps. Ele vai estar trabalhando justamente para pesquisar sobre os leads que estão entrando, e aí já os MQLs, né, os leads qualificados pelo marketing, ele vai estar pegando os dados que o marketing conseguiu colher para construir um processo de negociação que seja personalizado e que se adeque especificamente, seja para aquele público, seja para o nicho escolhido, seja especificamente para as necessidades particulares daquele indivíduo com o qual ele vai estar negociando. Ele vai ser o responsável por estar prospectando, por fazer o primeiro contato e por agendar o encontro do vendedor com o lead, que agora, na etapa de SDR, quando ele for migrar, vai ser o que a gente chama de SAL, beleza? Nada mais é do que, como eu falei, uma etapa ali de peneira, né? Uma etapa em que a gente consegue estar através do WhatsApp, ou do Instagram, ou do e-mail, enfim. Vai depender do nicho de mercado que a gente queira atuar, porque cada um responde melhor a um tipo de plataforma, fazendo esses contatos e maturando o potencial cliente para que o Sales Representative, que é a nossa figura de vendedor mesmo, o vendedor final, tenha a negociação e faça o fechamento, que é assinar o contrato. E aí eu faço uma pequena distinção do que é negociação e do que é processo de vendas, né? Porque você poderia dizer, mas Eric, tudo isso que você está falando não é já negociação? Não, galera. O processo de vendas é uma lógica macro, estratégica e tática sobre as etapas de negociação. E aí quando a gente fala em negociação especificamente, a gente está falando de técnicas de negociação. A gente vai estar falando ali, por exemplo, de spin selling, whiteboard, enfim, são mecanismos, né, ferramentas para convencimento, para persuasão. E o processo de vendas não. O processo de vendas ele agrega tudo isso, as técnicas, as ferramentas, os modelos, as estruturas. Pode passar, por favor. E aí, focando nessa estrutura, é muito importante que, sobretudo se a gente está fazendo essa alteração organizacional agora na EJ, a gente tenha um Service Level Agreements, né, que nada mais é do que um documento que vai trazer informações importantes para as transições e para que todas essas áreas que precisam se conversar, apesar de serem diferentes e terem autonomia, tenham clareza sobre o seu processo de negociação, sobre a estratégia macro da EJ, e para que as transições entre elas sejam feitas de modo assertivo. Então, algumas coisas que o SLA vão trazer é justamente a definição de funil, né? E aí, claro, a gente tem sempre aquele funil basicão em mente de atrair, prospectar, converter e fidelizar, mas ele é, como eu estou falando, ele é o mais basicão.
A gente tem cenários em que a gente precisa trabalhar com funil por projeto, por produto, a gente tem cenários em que a gente precisa trabalhar em funil por público-alvo, enfim. Então, no SLA, aqueles 3 elementos que foram apresentados para vocês vão estar definindo qual que vai ser o funil que eles vão estar trabalhando e o que eles vão entender de conceito para cada área. Então, o que é meu lead? O que eu posso considerar meu lead qualificado por marketing? É quando ele está em qual etapa? É quando ele consumiu que conteúdo meu? O que é meu SAL? O que é a figura que eu posso passar para o vendedor? Porque um vendedor ele só pode conversar com alguém que já é oportunidade, que já é ops, né? E se um problema de taxa de conversão das EJs que eu vejo normalmente é que eles falam com pessoas que ainda não estão qualificadas. E aí é esforço e investimento jogado fora. E aí eu posso dizer categoricamente, né? Se sua área de vendas, se o vendedor fala com alguém que não é oportunidade, tem algum problema no seu CRM. É justamente o SLA que vai vir resolver. Outra coisa é a definição de metas, né? A estratégia e as metas vão ser claras para todos os players. Então, qual que é o fluxo e taxa de conversão que cada etapa desse funil que eu estou construindo precisa para alcance da meta? Se eu quero ter no final do mês 50 contratos assinados, quantos leads precisam ser jogados por marketing para dentro do meu funil? Qual que é a taxa de conversão que meu SDR precisa ter para passar gente qualificada para o meu vendedor entrar em contato? Enfim. E outra coisa é como enviar e o que transmitir, né? A gente vai estar falando constantemente de transições aí de etapas de funil, de transições desse potencial cliente para as fases da nossa estrutura comercial. Então, que tipo de dados eu preciso transmitir para a pessoa que vai vir depois de mim? Como eu vou repassar eles? Eu vou repassar eles pelo Slack? Eu vou repassar eles pelo WhatsApp? Supre eu repassar apenas falando de modo informal? Né? Enfim, é esse tipo de decisão que a gente vai ter. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente fala da figura do SDR, a gente fala de algo que muita gente tem conhecimento, inclusive indutivo, mas pouca gente efetivamente põe em prática, né? Que é o pré-funil de vendas. O pré-funil de vendas ele começa com mindset, ele começa com a figura do SDR, a figura da pessoa que está na área comercial está preparada. E aí eu falo isso não num conceito apenas subjetivo, mas efetivamente de algo que pode ser aferido, né? A pessoa que está trabalhando na área comercial, por exemplo, para estar preparada, não pode ter inteligência setorial. Não basta ela saber muito da carta de serviço dela e da EJ dela. Ela precisa ser extremamente multidisciplinar. Ora, se eu trabalho, eu vou puxar logo o ramo que eu acho mais difícil de trabalhar. Se eu trabalho com uma EJ jurídica, não basta para mim saber muito da minha carta de serviço em termos de direito, por exemplo, porque quando eu estiver vendendo uma abertura de empresa, meus clientes vão ter dúvidas de contabilidade, meus clientes vão ter dúvidas de administração. E é justamente o conhecimento que eu tenho sobre outras áreas que vai me fazer utilizar gatilhos mentais de modo mais assertivo e aumentar a taxa de conversão do meu vendedor. A outra coisa do estar preparado é a forma como você se coloca no seu ecossistema depois que você entra numa parte comercial, né? O vendedor, ele antes de tudo, ele vende a marca dele. Então a gente tem um peso muito grande quando a gente está usando uma camisa da nossa J. A gente precisa ser a referência. A gente precisa ser visto e ser lembrado, enfim. A gente precisa entender que o cliente em potencial pode estar em qualquer lugar. E aí, entrando já para partes mais objetivas mesmo de pré-funil, a gente tem a prospecção e o início do ciclo de vendas, a call to action para a gente passar para o vendedor. Focando um pouco na prospecção, pode falar, Gregório. Show, Eric. Deixa eu só ligar minha câmera aqui. Pô, amigo, eu tô achando muito legal o conteúdo. E aí eu queria saber, volta aí dos 2 slides, só pra eu tirar uma dúvida. Show. Eu acho que assim, tipo, acho que seria legal tu compartilhar como que tu acha que seria legal a gente meio que tocar, por exemplo, a gente tem uma J que não trabalha ainda com times diferentes para responsáveis de marketing, né? Os MRRs, os SDRs e os Sales Representatives, né? Que são os fechadores, no caso. Tipo, qual seria a dica que tu daria para as EJs que não tem um processo de vendas ainda desse jeito? Qual seria a dica que tu daria para a EJ implementar? Qual seria o primeiro passo, assim, sacou? Também, se as EJs tiverem compartilharem alguma dúvida, sim, fiquem à vontade. Massa. Primeiro, eu acho que precisa deixar claro que, assim, essa é uma estrutura que eu vejo funcionar e que eu vejo o mercado sênior adotar, mas ela não é a única resposta possível, né? Ninguém conhece melhor a própria EJ do que os próprios membros dela. Então, a resposta de como deve funcionar a estrutura organizacional tem que partir dessa empresa júnior.
A gente, depois, enquanto instância, vai trabalhar com suporte para que o que eles disserem para a gente que funciona realmente passe a funcionar. Acho que vai ser o nosso trabalho aí de adequar e de fazer... A gente que tem que dar nossos pulos para funcionar, porque eles que sabem como que o time deles responde. Mas algumas dicas assim que acho que a gente pode estar passando para uma EJ que ela não tem essa estrutura ainda adotada, não divide o marketing de vendas, ou às vezes não tem time grande o bastante para estar separando todo mundo com sua devida para seu devido critério para assumir um determinado papel, construir uma estratégia a nível tático, em que esses papéis sejam muito bem compartilhados e divididos, sabe? Eu não preciso ter um MRR, um SDR e um SR obrigatoriamente. Se meu time só tem 2 pessoas, ok. Alguém vai assumir o papel de 2 coisas aí. Mas quando eu destrincho isso na minha estratégia, quando eu olho o meu CRM, quando eu abro a técnica de negociação que eu decido adotar, em que momento eu tenho que atuar como SDR? Isso tem que ficar claro, entende? Então é muito de, eu não tenho essa estrutura ainda, ou não tenho um time para ter essa estrutura. Tudo bem, não é obrigatório. Constrói uma estratégia que essa estrutura fique mais clara, para que você consiga ir modulando ela à tua realidade em específico. E aí a outra dica é entender muito o teu público. As EJs, elas precisam fazer constante atualização, elas precisam estar fazendo pesquisa de marketing de mercado o tempo todo, porque cada nicho que eu quero atingir, cada produto que eu vendo, ele tem um tipo de comportamento no mercado. E aí eu preciso trabalhar realmente com levantamento de hipóteses e construção de testes para estar adequando essa estrutura, seja de insight sales, seja a que eu adote, para essa realidade. Supriu? Show, amigo, supriu muito, assim, acho que tu falou até agora de testes de público-alvo, foi muito do que a gente comentou, que a gente tocou no conteúdo anterior, da gente criar hipóteses e coletar padrões dos nossos público-alvos para a gente adaptar o nosso produto. Acho que o insight que tu deu é não só adaptar o nosso produto, né, o nosso modelo de negócio, mas também a nossa estratégia de vendas, que aí é o que tu vai tocar aí durante o conteúdo. Exato. Como vai ficando mais claro, a nossa estratégia de vendas ela precisa ser um braço muito forte de interface para a estratégia macro, né? Justamente porque a gente precisa que várias áreas se conversem ali. O meu vendedor ele precisa saber um pouco da saúde financeira do meu caixa, por exemplo. Então ele vai estar muito vinculado à estratégia do meu vice-presidente ou do meu diretor de gestão, seja lá qual seja a estrutura da minha J. Porque pense que é uma pessoa que está na ponta da rede, mas é uma pessoa que ela tem um poder de tomada de decisão, por exemplo, para definir número de parcelamento, para definir desconto ou aumento de preço, e tudo isso tem um impacto interno. Então a estratégia de venda precisa estar alinhada com todas as áreas, até com back-office, coisa que a gente normalmente não leva em consideração. Vamos voltar lá então para onde eu estava, por favor. Fechou. Valeu, amigo. Massa. Continuando, né? E aí a gente vai agora aprofundar um pouco sobre o que seria essa prospecção do SDR. Pode passar, por favor. A gente vai ver que ela pode ser feita em 3 etapas. Na realidade, essa aqui é uma adaptação que eu fiz de uma metodologia que é a chamada metodologia das 3 horas e 45 minutos, tá? Por quê? Porque eu entendo que, para a realidade da empresa júnior, as negociações que a gente tem são muito mais dinâmicas e a gente não pode perder 3 horas e 45 minutos fazendo um processo de qualificação. Sobretudo quando a gente tem várias EJs de maturidades diferentes, cada uma com seu mindset de trabalho, cada uma com seu ritmo, e aí a gente já precisa incutir realmente ritmos de trabalhos mais acelerados. Então eu adaptei essa metodologia das 3 horas e 45, resumindo ela em 3 etapas, que eu acho que conseguem fazer uma boa prospecção. A primeiro ponto, né, obviamente vai ser o primeiro contato, e é onde eu vou identificar se é perda de tempo para mim continuar com aquela pessoa no meu funil ou não. E aí eu falo pessoa jurídica ou pessoa natural, né? O que eu vou estar identificando aqui? Olha, ele veio qualificado o bastante para eu passar ele para o meu vendedor? Ou seja, esse MQL, ele realmente está um MQL ou ocorreu algum erro da minha estratégia, ocorreu algum erro do meu marketing? Se ele não está qualificado, eu não vou passar ele de etapa, porque eu vou estar perdendo tempo, ou pior, se eu até converter essa venda, eu vou criar um detrator no futuro, porque ele não está devidamente alinhado de expectativa, e aí vai dar muito mais trabalho quando a gente trabalha em funil de fidelização, em processos dentro da diretoria de projetos, etc. Então vamos ver se ele está realmente qualificado. Não está? Não preciso abrir mão dele. Eu jogo ele numa maturação, eu devolvo ele para o marketing, enfim, eu traço alguma estratégia. A outra coisa de analisar
se é perda de tempo para ti ou não, é identificar ali diretamente a dor que ele tem e se é uma dor que a minha J pode sanar. Se não é uma dor que a minha J pode sanar, o que eu posso estar fazendo por essa pessoa? Uma ação compartilhada? Eu posso estar fazendo uma indicação? Eu posso agregar algum serviço da minha carta ou algum serviço da carta de outra empresa júnior que seja parceira minha, ou até de um parceiro sênior, para estar podendo trazer essa resposta? Se sim, obviamente não vai ser perda de tempo. Se não, vamos indicar essa pessoa para alguém que possa fazer, vamos tirar ele do meu funil, porque se tudo estiver correndo bem, a gente vai ter um fluxo de funil muito legal e sem tempo, irmão. O tempo que você perde com um, você poderia estar convertendo no outro. Pode passar, por favor. O segundo ponto é a avaliação de se há compatibilidade, né? E aí eu faço uma avaliação muito de valores aqui. A gente precisa lembrar, né, que um dos nossos pilares no movimento é a eticidade. E cada empresa júnior, dentro da eticidade, ela vai ter uma construção valorativa própria. Então, aquele serviço que está sendo trazido para mim, ele está compatível com o que eu acredito? Ele realmente vai trazer algum impacto social? Ele realmente vai trazer algum impacto positivo na minha Jota? Ou ele está completamente desconexo dos meus valores? Aquele cliente ele está completamente divergente do que eu acredito. Aí já aconteceu muito comigo, por exemplo, de trabalhando dentro dessa parte de AJ jurídica, de aparecer cliente para a gente dar aquele jeitinho, né? Vamos dar o famoso jeitinho aí. Eu falava, ó, velho, valeu, queria muito te atender, mas não é assim que a banda toca dentro da minha EJ. Parte para a próxima. Outra etapa da compatibilidade não é só a identificação de se existe esse match valorativo, mas também, isso talvez sobretudo, o da match, né? A gente começar a qualificação desse potencial cliente. E aí vamos começar a fazer aqui o alinhamento de expectativa. Olha, quais são as dúvidas que você tem sobre a dor que você tem? Essa é realmente a sua dor? Essa sua dor, ela se desdobra em outras dores? As possibilidades de solução que a gente tem para ti são essas e essas. É assim que a gente vai poder rodar, e etc. Então você já começa a alinhar a expectativa e a captar as possíveis objeções dele desde aqui. E aí a captação de objeções a gente vai ver que é muito importante para uma etapa seguinte. Pode passar. Por fim, para finalizar essa prospecção, a gente analisa se a gente deve estar junto. E aqui é onde entra a avaliação da estratégia comercial nas interfaces das diretorias, que quando o Gregório perguntou, a gente acabou tangenciando um pouco. É aqui que eu vou ver se a minha J ela tem condição de estar abarcando aquele projeto. Ora, o cliente ele tem uma urgência muito grande e eu já tentei alinhar a expectativa do prazo, mas eu sei que a minha diretoria de projetos está atolada nesse momento e se eu entrar com esse projeto agora, eu não vou dar para ele a melhor experiência. Eu realmente devo colocar esse projeto para dentro, então? Ou então, a diretoria de projetos ela não se sente qualificada ainda, isso é muito comum. Os executores não se sentem qualificados ainda 100% para estar realizando esse projeto, é um projeto novo. E aí eu não digo que a gente deva recusar o projeto, nunca, quanto mais venda, melhor, mas é muito a identificação do que da minha interface interna pode estar prejudicando a experiência da jornada daquele cliente ali e que medidas eu preciso tomar desde já para adequar a minha estrutura à necessidade dele. Então, o meu time de projetos não se sente qualificado ainda para realizar. O que eu posso fazer para ele se sentir qualificado? Eu vou trazer um professor, orientador, tem alguém da empresa que sabe fazer isso, essa pessoa pode estar capacitando os outros a realizar também. Outra coisa muito comum, eu preciso readequar o prazo ao prazo que eu tinha passado antes para dar tempo dessas pessoas se capacitarem, vamos readequar. Eu posso trabalhar com a lógica de desconto muito alta para essa pessoa nesse momento ou meu caixa não está legal? Ou eu vou ter um risco de inadimplência muito grande? Meu contrato de prestação de serviços, ele me dá segurança jurídica suficiente para eu trabalhar para ele com outras formas que não de pagamento que não cartão de crédito? Eu posso confiar que ele vai estar pagando um boleto ou não? Eu tenho uma ferramenta de cobrança efetiva? Enfim, é como eu falei, a identificação de todos os possíveis pontos de dificuldade que ele vai ter na minha interface interna e como que eu posso estar compatibilizando as necessidades desse cliente que eu estou prospectando com as estratégias de cada diretoria da minha empresa júnior. Pode passar. E aí a gente vence, né, o que seria a etapa de prospecção do pré-funil e começa a trabalhar com o início do ciclo de vendas. E o início do ciclo de vendas na figura do SDR é muito simples. Ela se pauta em 3 pilares. O primeiro é o de isolar objeções. O SDR vai ser a pessoa que vai ter o maior espaço de tempo e de contato com o potencial cliente. Ele vai estar conversando com o cliente o tempo todo. Então é muito normal e até importante, né, a gente quer que isso aconteça, que ele tenha diversas percepções sobre esse potencial cliente. E nessas percepções ele começa a perceber
qual que é o processo de tomada de decisão dessa figura que eu estou negociando aqui. Então, ele tem o dever de fazer o isolamento dessas objeções, seja para já desmistificar, para já desconstruir a possível objeção e facilitar o trabalho do negociador, seja para quando ele fizer a transição e passar aquele contato para o meu vendedor, eu já passar com a informação, olha, você tem que construir uma proposta e trabalhar com a técnica de negociação que atinja diretamente esse perfil de objeção aqui, ó. Então, objeção muito comum, preço. Tem gente que só toma decisão pautada no menor preço. É uma objeção que eu consigo isolar muito claramente? Sim. É uma objeção que eu consigo desconstruir muito facilmente? Às vezes sim, às vezes não. Se eu consigo resolver de modo simples, qual que vai ser o papel do SDR aqui, ao ter isolado essa possível objeção? Construir uma proposta de valor em cima do serviço do produto fodástica, que o cara não consiga recusar. Ou então ele parcela o processo de negociação, né? Eu costumo dizer que todo processo de vendas é um processo de transições psicossomáticas, né? E aí a psicologia está muito atrelada às negociações, às vendas, e todo mundo hoje que trabalha com a área comercial já tem por certo que o cérebro humano, durante o processo de tomada de decisão, ele vai passar por basicamente 3 etapas. Uma etapa de conformidade, onde a gente não percebe a dor, tá lá de boa, tá vivendo o cotidiano e não vai contratar. Uma etapa de necessidade implícita, onde a gente começa a reconhecer ali que a gente pode ter um problema. E a etapa de necessidade explícita, que é quando a gente se torna efetivamente oportunidade. A gente vê que tem urgência, a gente vê que tem dor, a gente vê que a EJ pode sanar. Então, o trabalho da objeção, do isolamento de objeção e de trabalhar com ela, por exemplo, no sentido de preço, pode fazer com que eu precise adaptar a minha área de negociação aqui nesse momento para ter mais etapas. Então, ao invés de eu acelerar, eu torno o processo de negociação mais lento e faço o tomador de decisões tomar pequenas decisões a todo tempo, ao invés de ter uma grande decisão que seja continuar. Porque uma pessoa que ele diz a você constantemente sim, o subconsciente dele vai se convencendo. E aí, no final, quando ele tem o grande sim, né, que é assinar o projeto, ele se sente até desconfortável em dizer não agora. Porque se ele vinha concordando com tudo até então, como é que ele agora discorda? Do nada. E aí é muito fácil a gente estar fazendo isso, né? Apresentando etapas da proposta, apresentando possíveis soluções e vendo se adequa. Enfim, criando, né? Aí a gente já entra nos outros 2 pilares, cenários para que o potencial cliente ele comece a trabalhar e imaginar como que vai ser a vida dele com o seu produto, com o seu serviço ou sem. E aqui é a grande chave para quem trabalha com gatilho mental, é a construção de cenário. Porque o que acontece? Um cérebro, ele toma mais de 50 mil decisões por dia. E aí é o cérebro ordinário mesmo, não é uma pessoa comum. O cérebro é uma pessoa que trabalha com vendas ou de que está pesquisando um produto para comprar, ele vai tomar muito mais decisões. Só que o cérebro é uma máquina, ainda que orgânica. Então ele basicamente divide o processo de tomada de decisões em 2 sistemas. O primeiro sistema é aquele sistema cotidiano, para as decisões mais básicas, para as decisões que a gente já toma e nem percebe que tomou. Né? Aquilo que já está muito imerso no nosso dia a dia. E o segundo, para decisões que precisam ser mais racionais, mais lógicas. A gente precisa, no isolamento de objeções, identificar qual é o tipo de processo de tomada de decisão do meu cliente, e eu vou fazer o cérebro dele estar transitando entre essas duas o tempo todo, através da construção de cenário de ganhos e perdas, para agilizar aquela transição macro, que é de passagem de necessidade implícita para necessidade explícita. E aí, como é que eu faço isso? Eu construo um cenário em que ele tenha o meu serviço. Vamos ver um EJI que preste serviço de construção de evento. Olha só, tu já imaginou a dimensão que vai ter teu evento? Você vai estar recebendo várias pessoas, vai ter que gerenciar a recepção delas, buffet, gravação e tudo mais. Sendo que a minha Jota pode fazer isso por você e teu evento vai ser muito mais tranquilo, você vai ter bem menos dor de cabeça. Uma construção de cenário positivo. Por outro lado, vamos tocar o terror no cliente também. Falar, olha, se tu não fecha comigo, se você não tem esse meu produto, se você não tem esse meu serviço, você acha que sua empresa consegue durar por mais quanto tempo? E aí vamos ver outro tipo de serviço de EJ comum. A gente tem a taxa de mortalidade dos pequenos negócios que é muito alta. Então, empresas juniores que trabalham com contabilidade, com direito, com gestão em geral. Olha, a taxa de mortalidade, e aí apresenta dados do teu ecossistema. Aqui na nossa cidade é de tantos % para pessoas que vivem essa mesma realidade de você. Se você não pega esse nosso produto agora, quanto mais desgaste o seu cliente consegue, quanto mais desgaste o seu caixa consegue suportar? Qual é o tipo de publicidade que você vai estar tendo? Enfim, fazer ele perceber realmente como que pode ser a vida dele com isso em vocês. Pode passar.
e através disso a gente dá entrada no ciclo de vendas efetivamente falando. E aí eu já começo desmistificando uma coisa que acho que ao longo do que eu tenho falado já deve ter sido desmistificado, que normalmente a gente trabalha a palavra prospecção para dentro da parte de marketing, mas comercial também prospecta, né? E prospecta dentro de critérios subjetivos e objetivos. Os critérios subjetivos é aquele que a gente conversou, de entender que todo mundo é um cliente em potencial. Então, no meu ecossistema, se eu trabalho com vendas, eu preciso estar me vendendo e vendendo minha marca o tempo todo. E aí eu já puxo o segundo critério subjetivo, que é de postura de vendedor, de se vender antes de vender sua marca. Eu preciso me despir de qualquer imagem negativa. Eu não posso ser aquela pessoa na faculdade, por exemplo, que é mal vista, que eu vou estar trazendo um holofote negativo para minha empresa júnior, para minha marca, para mim mesmo. E quando alguém sentir uma dor, não vai lembrar que a minha J existe, não vai lembrar que eu sou uma referência na área para me procurar. De mesmo modo, nos ecossistemas que eu me insiro, né? Então, a gente tem dentro da realidade do MEG um mercado consumidor enorme. As nossas empresas juniores conseguem vender para outras empresas juniores. A gente tem diversos canais de contato para fazê-lo, seja no conselho, seja nos eventos, seja por marketing mesmo voltado ao MEG. Então, como que eu assumo uma postura ali de ser referência dentro daquela área realmente, para estar constantemente prospectando, seja através do meu exemplo, seja porque eu me tornei referência, seja porque eu tenho uma boa imagem, seja porque meu branding conversa com aquele público. E o terceiro critério é um critério realmente objetivo, né? Quando a gente fala de prospecção comercial, a gente fala em dois tipos: prospecção de abertura, que é aquela de primeiro contato, que é a que o SDR faz, ou de maturação, que pode se desdobrar em resgate de contato ou nutrição. Seria naquele formato em que chegou um MQL para o meu SDR que não está bem qualificado, mas eu acho que vale a pena investir nele ainda, então eu jogo num funil de maturação. Ou resgate de contato, que é quando ele passou por toda a minha jornada, mas ainda assim não converteu, mesmo assim não assinou o contrato, e eu ainda acho que vale a pena investir nele. Então eu vou manter aquele contato ali, vou trabalhar uma jornada de conteúdo específica para ele, eu vou guardar os dados dele de modo estratégico, então se tiver uma alteração legislativa que possa impactar positiva ou negativamente o negócio dele, eu vou mandar uma peça avisando. Se eu sei que é o aniversário dele, ou uma data relevante para o negócio dele, eu vou mandar uma congratulação. Eu vou estar compartilhando com ele as minhas mídias o tempo todo, etc., para que eu esteja presente no subconsciente daquele potencial cliente, e quando ele tiver uma dor novamente, ele possa lembrar de mim, ao invés de lembrar de outros vários concorrentes que a gente tenha. Não só no MEG, como no próprio mercado sênior. Pode passar. E aí, né, eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês, que eu espero que vocês já tenham se debruçado sobre, mas que vocês não precisam responder, não. É muito mais uma provocação para que a gente possa estar refletindo na continuidade desse momento nosso. Pode passar, por favor. Quem acha que existe algo impossível de ser vendido, né? Qualquer produto, qualquer serviço, impossível. Né? Quem acha que não dá para vender a Otimiza ou qualquer outra J, a minha própria J, dentro do meu ciclo social. Às vezes a gente usa muito o mindset de, no meu ciclo social, as pessoas têm mais dificuldade, não compram e tudo mais. Quem acha os nossos serviços difíceis de serem vendidos, né? Os serviços que na carta de vocês acham que são simples de serem vendidos, vocês acham que são difíceis? E aí, por fim, quem acha que não conseguiria fazer uma venda hoje? Se ao invés de ser um momento de construção nosso aqui, eu tivesse tendo uma RV de negociação com vocês, atrás de um produto ou serviço que a sua EJ oferece, vocês acham que vocês me vendem? Vocês acham que vocês convertem? Vamos ter isso em mente, pode passar. E aí, por que eu fiz essas perguntas? Porque tem duas anedotas dentro da vivência, né, comercial, que são muito conhecidas e que trazem verdadeiras lições pra gente. A primeira história realmente é uma anedota, e a segunda não, a segunda é verídica. A primeira é do vendedor de geladeiras no Polo Norte, eu não sei se vocês conhecem. Mas, basicamente, existia um funcionário que era muito antigo dentro da empresa, e as pessoas da diretoria já queriam demiti-lo, né? Só que pela antiguidade dele, e por ele ser idoso, a demissão teria um custo muito alto. Então eles pensaram, eu vou fazer esse cara se demitir. A empresa ela vendia geladeiras, e aí eles enviaram ele para o posto de vendas lá do Polo Norte. No primeiro mês, a ideia da diretoria foi super provada, né? O vendedor de geladeiras realmente não conseguiu vender nada e ficou super frustrado. Mas no segundo mês, já começou a ter algumas vendas ali. No terceiro mês, ele duplicou o resultado daquele posto de venda. E aí o pessoal da diretoria que estava acompanhando, esperando que ele se demitisse, ficou surpreso e foi até lá entender o que estava acontecendo. E aí o feedback do vendedor foi, olha, realmente no primeiro mês eu não consegui vender nada, porque eu vim pensando em vender uma geladeira, né, que nada mais é do que um conservante alimentar de resfriamento,
quando tudo aqui resfria e é muito mais simples, eles têm métodos próprios, culturais e primitivos de fazer esse tipo de coisa. No segundo mês eu percebi que a gente podia vender a geladeira de outra forma. Ela nada mais é do que uma caixa térmica. Não necessariamente eu preciso estar utilizando ela para resfriamento. E aí, quando eu reinventei o produto, eu consegui vender frigobar para ser berçário de crianças pequenas e elas estarem mais aquecidas. Ou para ser uma espécie de armário para estar ali na antessala das casas das pessoas do Polo Norte, para que o casaco que vem úmido não congele. Enfim, e aí os resultados foram crescendo cada vez mais. O segundo caso, que é realmente um caso verídico, ocorreu depois da queda da ditadura angolana, quando Angola decidiu abrir o mercado para o mercado internacional. E aí várias indústrias, entre elas as indústrias de sapato, mandaram representantes comerciais para lá, para estarem avaliando se valia a pena, né? Abrir loja, abrir indústria por lá, e efetivamente começar a vender e produzir naquela região. Uma determinada empresa mandou um vendedor, e ele passou o tempo lá de experiência e voltou, olha, não vale a pena não. Nem abre indústria lá, as pessoas de Angola não têm costume de andar calçadas, e a gente vai perder muito dinheiro. Só que os concorrentes dessa indústria abriram e conseguiram faturar. E aí o CEO ficou muito encucado com isso e mandou um outro representante. O segundo representante, assim que bateu em Angola, ele nem deixou o tempo de experiência dele terminar, ele já ligou dizendo, olha, abre uma loja aqui agora. A gente está perdendo um supermercado. Pouquíssima gente aqui usa sapato, então a gente tem a oportunidade de efetivamente se inserir, criar uma cultura de consumo. E se a gente conseguir criar essa cultura de consumo, a gente tem muita gente para comprar, porque vão ser os primeiros sapatos da vida dessas pessoas. Pode passar. E o que a gente tira de mentalidade com relação a isso é que, respondendo aquelas perguntas, provocações que eu fiz para vocês, realmente qualquer coisa pode ser vendida para qualquer público, desde que o produto possa ser reinventado. E eu preciso ver oportunidade em tudo, né? Realmente todo ponto de contato é um ponto de contato estratégico. Pode passar. A única ressalva com relação a esse mindset é que a gente sabe que nem sempre vai dar certo. Para cada 10 contatos que eu abra, 4 ou 5 são os contatos que eu converto. Mas a gente não pode deixar de tentar. Uma história que eu sempre conto, assim, da minha experiência, é que a gente nunca sabe qual vai ser nosso case de sucesso, mesmo numa recusa, né? Em determinado momento, assim, do meu ano passado, quando eu era diretor comercial, eu precisava de mais um contrato e eu tinha essa negociação em mão para bater a minha meta. E aí, no dia de assinar o contrato, o rapaz que fecharia comigo me ligou e falou, olha, eu não vou estar fechando com vocês hoje mais, não é por nada do que vocês tenham feito, eu entendo o que eu preciso do produto, mas a minha tia foi assassinada. E aí eu preciso botar todos os meus esforços e dinheiro agora para cuidar da minha família nesse momento, enfim, cuidar de velório e tudo mais. Obviamente eu fiquei consternado, né, pela situação dele, mas eu fiquei muito frustrado também pela minha venda, porque era exatamente o contrato que eu precisava para poder bater a meta. E aí, dentro desse meu incômodo, eu falei com minha diretoria lá, desesperado, falei, velho, a gente não vai bater a meta, pô, já tinha esse contrato na mão e tudo mais, o que a gente pode estar fazendo para poder bater essa meta e tudo mais? E aí eu lembrei das outras experiências que eu tinha, né, eu também estagiava, e eu já tinha visto muita coisa de direito de família, de sucessões e tudo mais, e quando a pessoa mais precisa, na verdade, de direito é quando alguém morre. Então eu dei um tempinho aí pro cliente, o potencial cliente, né, viver o luto dele, e depois eu usei um gatilho de negociação para cima dele, falei, olha, eu fiquei muito abalado com a notícia que você me passou, a minha Jota, ela se compadeceu muito, assim, da sua realidade, a gente queria estar oferecendo para você um trial gratuito, né, a gente sabe que é um momento em que a gente mal consegue sentir realmente a dor, viver o luto que a gente merece, estar junto à nossa família, porque vem muita burocracia para cima da gente, e a gente queria cuidar dessa burocracia cartorária para você, gratuitamente. Porque pra gente era muito simples fazer isso. Não tinha custo quase nenhum eu mandar um membro meu uma vez no cartório e cuidar, mas pro cara fazia toda a diferença. E aí, quando ele viveu essa experiência, ele criou esse ponto de empatia muito forte com a minha Jota, eu joguei a venda para ele. Falei, olha, esse primeiro momento aqui a gente conseguiu fazer gratuito, mas o senhor vai precisar ter um acompanhamento especializado a partir de agora, e aí pode ser comigo, pode ser com um advogado de sua confiança, mas eu preciso dizer para você que a partir de agora vai ficar muito mais complexo, e que se for com a gente não consegue mais fazer de modo gratuito. Procedimentos de inventário, de sucessão, etc. E aí ele falou assim, não existe possibilidade de eu pensar em outras pessoas que não vocês. E aí eu deixei de vender um contrato que era um ticket, tipo assim, de R$1.000, e vendi um ticket de R$10.000 para aquela pessoa dentro da mesma semana, e botei um serviço novo na carta de serviço da minha empresa, que era um serviço que não existia. Então,
mesmo com toda a dificuldade que a gente da área comercial passa, a gente precisa ver oportunidade em tudo, né? Porque histórias assim podem vir a acontecer também na J de vocês. Pode passar. Tudo isso que eu estou falando, tanto do processo de inside sales, tanto do mindset de estar preparado e ver oportunidade em tudo, vem do Guilherme Machado no conceito do vendedor quebra-regras. E aí o vendedor quebra-regras, ele não tem esse título porque ele quebra regras efetivamente, ou porque ele é extremamente disruptivo, nem nada do gênero, mas porque ele se distancia do formato padrão de vendedor. Infelizmente, a área comercial é muito mal vista socialmente, porque todo mundo pensa que o vendedor está querendo tirar alguma vantagem dela, ou empurrar um produto ou serviço que a gente realmente não precise só para ele bater meta. E aí, quem nunca teve uma experiência desagradável quando vai, por exemplo, num shopping, comprar o celular novo, e o vendedor da loja fica em cima de você antes mesmo de você entrar lá, te passando dados e informações do celular que você não quer nem saber, porque você já escolheu o modelo em casa, você já viu várias pessoas experimentando aquele celular no YouTube, você já foi decidido a comprar, e às vezes até a gente sabe muito mais do celular do que a própria pessoa que está vendendo. É uma experiência extremamente desagradável, né, de ser seguido na loja, de sentir que a pessoa está tentando empurrar um produto, e sentir, inclusive, que ela tem tanto despeito pela sua figura, tanta falta de respeito, tanta falta de empatia, que ela sequer está preparada para estar vendendo para você, porque como eu falei, muitas das vezes a gente sabe mais do produto do que a própria pessoa que está tentando empurrar aquilo para a gente. Então, a ideia do quebra-regras é justamente romper com essa mentalidade, ser um profissional de vendas que esteja conectado com o cliente e realmente lhe cause impacto. E eu gosto desse conceito porque ele acaba estando muito próximo também dos valores que a gente carrega no movimento, né? A gente passa a ser, acima de tudo, diferente, porque a gente não faz mais uma venda pensando naquela venda em específico. A gente tem consciência que é de 5 a 7 vezes mais caro trazer um cliente novo. Então eu faço uma venda pensando na fidelização. Eu faço uma venda para eu vender para aquele cara o ano inteiro, manter ele para sempre no meu ciclo ali, através de upselling e de cross-selling. Pode passar. E aí a gente volta a falar de processos, né? O processo para estar trabalhando isso dentro da J é pautado em 3 pilares. O primeiro é de conhecimento de ecossistema, estar atualizado, não ter inteligência setorial, ser especialista do cenário. O segundo é de trabalho de empatia. E aqui eu não estou falando só de empatia num conceito de carinho, de algo, de uma visão romântica da ideia. Eu estou falando do conceito técnico de empatia mesmo. Eu estou falando em ouvir mais do que falar, eu estou falando em respeitar o cliente, mas eu estou falando também de estar preparado para gerar pontos de conexão. Quando a gente está num processo de negociação, o que mais existe são barreiras. Barreiras de comunicação, afastamentos naturais de público e etc. E quando eu trabalho a empatia, eu me dispo dos meus conceitos e visto os conceitos do meu cliente. Eu adequo a minha vestimenta, eu adequo a minha entonação, eu adequo a minha linguagem, porque veja, gente, se eu estou negociando com uma pessoa que eu percebi já, que eu sei que é hipossuficiente, por exemplo, eu vou ficar falando de modo técnico, qual é o tipo de respeito que eu estou tendo com aquela pessoa? Eu sei que ela não vai entender direito o que eu estou falando, sabe? Então, tipo assim, eu estou sendo empático, eu estou pensando no sucesso dela, e mais do que pensando no sucesso dela em termos de pensamento de sucesso do cliente, eu estou criando uma barreira ou eu estou criando um ponto de conexão? Então aqui uma dica que eu dou é vocês estudarem muito programação neurolinguística, né? Porque de 60% a 70% da comunicação que as pessoas têm é não verbal. E aí a gente precisa entender quando a gente trabalha com negociação, quando a gente está naquela figura lá do sales representative, né? A figura do vendedor, o que o meu cliente está me dizendo, mesmo sem ele dizer. Se ele está tamborilando o dedo, se ele olha muito para a direita, o que isso me induz? Né? Como que eu consigo espelhar a postura dele? De que modo ele está sentado? E aí, claro, que isso tem que ser feito de modo muito sutil, porque não é brincadeira de mímica, né? Eu não vou ficar imitando os gestos do meu cliente. Mas é realmente de assumir uma postura, uma entonação, uma linguagem que ele se sinta próximo, que seja reconhecível do subconsciente dele, para que ele comece a criar ali laços, né? E a gente fala de rapó. E outro ponto é a demonstração de credibilidade. Não afirmar sem embasamento está vinculado a uma marca forte, a importância de ter um marketing legal. A Heloísa mandou uma grande pergunta aqui, deixa eu ver. Acho que nossa maior dificuldade atualmente é essa qualificação de leads assertiva. Porque muitas vezes acontece da área de vendas abordar um lead e ele não está qualificado o suficiente ou não conhecer as próprias dores. Eu gostei da forma como foi colocado o modelo de funil em que marketing aborda o lead primeiramente. Porque eu vejo normalmente vendas ficar muito sobrecarregado em várias etapas do nosso funil. Mas queria saber mais sobre essa qualificação feita pelo marketing, como ela funciona na prática da EJ. Massa. Como que ela vai estar funcionando?
eu vou ter uma construção de venda de produto que está embasada já na identificação de pesquisa de mercado ou na pesquisa de marketing. Então, eu tenho o produto ou serviço X, que será vendido ao nicho de mercado, ao público Y. Eu sei como esse público se comporta. Então, eu monto uma jornada de marketing para ele. Quando a gente olha... Deixa eu ver se eu acho aqui para enviar para vocês depois, mas eu vou mandar um link legal sobre isso. Quando a gente olha o modelo de compra, a gente vai ver que cada modelo de compra hoje está atrelado a uma etapa de funil. E a primeira etapa é, por exemplo, a etapa de descoberta e de compreensão. É onde o marketing precisa estar construindo conteúdo de qualidade, de topo de funil. Conteúdos que a gente chama de conteúdo de phishing. Então, se eu identifiquei através da minha pesquisa de marketing ou de mercado que o público que eu quero atingir com o serviço X responde bem à plataforma de Instagram, por exemplo, eu sei que eu preciso ter uma peça muito foda, com o máximo de informações possíveis ali, porque o tempo de rolagem do Instagram é de segundos e eu preciso captar ele naquele primeiro momento. E aí ele vai ser um conteúdo que a gente chama de phishing, por quê? Porque vai ter que ter uma call to action ali, link na bio, ou uma chamada para ver algo no Stories ou no IGTV, por exemplo, porque ele vai, ponto 1, com essa peça aqui eu conheci a empresa e eu acho que eu vivo essa dor aqui. Com a call to action dessa peça eu vou para o IGTV. Então eu tenho uma oportunidade agora de marketing apresentar o produto de modo mais qualificado ainda. Depois disso, vamos trabalhar com e-mail marketing, vamos pensar na construção de um artigo. Enfim, a gente vai adequando as jornadas do conteúdo e vai tornando eles cada vez mais complexos para que as pessoas vão migrando de um para outro e conhecendo realmente mais sobre sua dor e se qualificando, entendendo exatamente como o Minha Jota pode entrar no processo de solução, entendeu? Voltando aqui, pode passar, por favor. Aí a gente sai um pouco dessa parte de estrutura, né, de vendas e entra naquela que eu falei com vocês, que é a ideia de trabalhar mais as técnicas mesmo de vendas. E fazer isso de modo com que toda EJ possa ser abarcada. Eu gosto, para esse fim, de utilizar muito o ciclo de persuasão, que é uma técnica que foi desenvolvida por Tom Hopkins. Inclusive, todos os livros dele são super recomendados e ele tem um muito bom sobre vendas em tempo de crise, que pra gente não podia ser mais atual, né? E podem perceber que começa o ciclo de persuasão com um estágio de preparação, que seria aquilo tudo de pré-funil que a gente conversou. Seria o trabalho do SDR, etc. Mas o que eu acho bacana mesmo no ciclo de persuasão é que todo esse primeiro círculo aqui pode ser feito por qualquer pessoa da EJ, seja ela da área comercial ou não. A pessoa da tua EJ que cuida de endomarketing pode estar fazendo isso para você. Porque ela é um animal social, ela tem contato com outras pessoas, né? Seja da família, seja no percurso dela para a faculdade, qualquer coisa. E a gente tem a vantagem de ser latino, e a galera latina gosta muito de conversar. Quem nunca viu a experiência, por exemplo, de estar num ponto de ônibus ou de estar no Uber, e o Uber, sem você querer e tal, já começa a conversar contigo. Ou numa situação de ponto de ônibus ou de qualquer aglomeração, a gente percebe que a primeira pessoa que reclamar de alguma coisa chama logo a atenção e daqui a pouco já está contando a vida toda. Enfim, é muito de estar trabalhando essa mentalidade para todo mundo trazer cliente para a EJ a partir das oportunidades que tem no dia a dia. E também, claro, como eu falei, né, é uma ressignificação da meta. É entender que qualquer pessoa da minha EJ faz parte da meta e, portanto, todo mundo tem o mesmo nível de compromisso. Isso faz com que a meta chegue de modo mais rápido e mais assertivo e, com certeza, de modo muito mais significativo, porque todo mundo se sente parte e meio que co-construiu o processo. E aí, o que eu chamo a atenção? O Hopkins ele vai trabalhar com as etapas que estão em negrito. Ele vai dizer que a primeira coisa é estabelecimento de rapport, ou seja, aquele estabelecimento de identificação. Depois a gente vai estar identificando as necessidades do prospect, depois apresentando as soluções, e aí eu faço uma ressalva de que apresentar a solução não é apresentar a resposta. Alguém vai falar aí? Não, acho que o microfone abriu sem querer. A apresentação de solução, como eu dizia, ela não é apresentação de resposta, né? Quando eu estou trabalhando com essa lógica de qualquer pessoa da minha EJ pode estar prospectando, eu sei que ela não é normalmente a mais adequada para estar fazendo um diagnóstico. Então, para que eu não tenha um problema futuro de precificação ou de quebra de expectativa, ela não pode estar dizendo por A mais B o que minha EJ vai estar fazendo para solucionar o problema do cliente. Ou seja, ela não pode apresentar uma resposta. O que ela vai fazer é, olha, eu vi várias coisas aqui que você está me apresentando, senhor potencial cliente. E as soluções que a gente pode oferecer para você são várias. A gente tem esse serviço aqui que pode se adequar, a gente tem esse daqui. O que eu preciso de ti? Eu preciso entender. Eu vou trabalhar com exemplos, eu acho que eu não estou sendo muito claro.
ver uma lógica de um EJ de contabilidade que trabalhe, enfim, com os serviços contábeis. E aí a pessoa da minha EJ está prospectando, vê alguém que tem uma oportunidade, essa pessoa fala para ela que ele está com dificuldade no fluxo de caixa. Gente, se tem alguém da EJ contábil aí, vai saber que fluxo de caixa pode vir de problemas das mais variadas espécies. Então, qual que vai ser a ideia aqui desse momento? É ver, olha, por que o senhor identificou essa dor no fluxo de caixa? Por que o senhor sentiu isso? Foi na folha de pagamento? Aí eu já começo a perceber que ele pode ter algum problema na contratação. Foi na gestão de estoque que o senhor tem? Já começa a ver outro tipo de problema. E aí, como uma dor do cliente pode ter vários elementos causa, não cabe a mim, nesse primeiro momento, fazer o diagnóstico, mas apresentar soluções possíveis para cada um desses elementos causa. E é uma oportunidade muito legal também da gente estar agregando valor ao produto ou serviço que vai ser vendido, que eu consigo dizer para ele assim, olha, eu não vou te passar exatamente o que a gente vai fazer para te ajudar nesse momento, porque a gente gosta de personalizar o atendimento, eu preciso conhecer um pouco mais da tua PJ, entender um pouco mais dos seus números, para estar lhe passando um trabalho assertivo, realmente. Então, você dá a oportunidade para a gente estar fazendo um trial gratuito para você e visitando, para aí sim diagnosticar e ver o que está acontecendo. E aí, muita gente tem preconceito quando eu falo de trial gratuito, porque parece que você vai estar vendendo um serviço de graça. Só que, na verdade, é a ressignificação de coisa, muitas das vezes. Ora, muitas das EJs que eu estou falando aqui não tem visita de diagnóstico. Quem trabalha com a lógica de visita de diagnóstico é a gente. Um cliente não sabe se é uma visita de diagnóstico ou não. Uma visita de diagnóstico não pode ser convertida e vendida como um fast consulting ali? Porque no diagnóstico, num caso desse que eu estou passando, por exemplo, eu não vou ter que analisar os números dele, eu não vou ter que realmente identificar se a dor está vindo, se o problema de caixa está vindo de uma contratação equivocada, de uma gestão de estoque. E eu estou passando isso para ele, eu estou demonstrando credibilidade, eu estou fazendo um certo atendimento ali. E eu agreguei valor àquele momento. E aí depois, né, o que o Hopkins fala, que é uma pergunta de fechamento, nada mais é do que um CTA, uma call to action. Vai ser, sobretudo, uma ação que você faz para que o contato não morra aí. E aí um exemplo que eu dou é que eu sempre brinco que eu tenho alergia quando eu ouço que alguém de EJ disse que entregou um cartão para a pessoa entrar em contato. Nossa, eu dá uma raiva quando eu ouço isso. Porque, veja, que quando você faz isso, você mata todas essas outras etapas de persuasão aqui que você estava construindo. Gente, você criou a urgência, você aplicou o gatilho, você aplicou a técnica naquele momento, a pessoa está interessada naquele momento. Quando você entrega um cartão, esperando que ela entre em contato, ela pode entrar ou não, porque ela tem muitas outras coisas na vida dela para pensar. Ela vai realocar aquele dinheiro não necessariamente para o projeto que você quer que ela compre, mas, sei lá, para a academia dela, para um almoço do dia seguinte, enfim, para o que for. Então, uma call to action é sempre uma ação que remeta a um trabalho nosso. Pega a gente o número, porque eu sei que a gente quer vender e o meu vendedor vai passar a entrar em contato. Outra coisa que eu chamo a atenção é que note que só depois dessa call to action que o Hopkins fala aqui em negociação, né? E aí é aquela diferença que eu fiz logo no comecinho sobre processo de venda e negociação. E aí, quando joga para o ciclo interno, é que o vendedor vai começar a trabalhar. E por que aqui só o vendedor? Porque requer conhecimentos muito complexos e muito específicos da área comercial, que qualquer pessoa da minha J não vai ter, porque ela não tem obrigação de saber. Quem cuida, por exemplo, do meu endomarketing não tem obrigação nenhuma de saber spin selling, mas o meu vendedor precisa saber. Então aí a gente entra numa área muito mais específica, que é realmente de negociação, que leve à assinatura do contrato. Alguém prospectou para mim, consegui jogar uma call to action, meu vendedor entrou em contato, o que ele vai fazer? Ele vai reestabelecer o rapport, porque até então o ponto de identificação desse potencial cliente foi com um terceiro, não foi com o vendedor, e foi com a marca, não foi com o vendedor. Então o vendedor ele precisa romper aquelas barreiras, criar a identificação, como a gente conversou, e reestabelecer o rapport. Depois disso ele vai identificar as dúvidas do cliente, e aí não é mais identificação de necessidade, porque ele já recebeu essa informação, ele sabe quais são as necessidades que o potencial cliente tem, então ele vai agregar valor ao processo de negociação, identificando se o cliente tem alguma dúvida ainda sobre a dor dele, ou sobre as possibilidades de serviço ou produto que a EJ pode estar oferecendo para sanar. E aí sim é que a gente apresenta as respostas. Aí sim que a gente faz o diagnóstico, aí sim que a gente diz assim, olha, o seu problema de fluxo de caixa é por gestão de estoque. E aí vou tirar aqui da EJ de contabilidade e ir para a EJ de engenharia de produção. E eu tenho um serviço aqui que otimiza a sua gestão de estoque, faz você ganhar tempo, faz você ter uma economia de até 20% e tudo mais. A resposta é essa aqui. Aí eu jogo uma outra call to action, que normalmente é alguma técnica de
de negociação ali que sirva de phishing ou diretamente uma técnica para passagem de precificação. A gente tem várias, né? Uma das mais famosas é aquela de apresentar 3 planos de compra para o cliente. Todo mundo já viu, né? Tem um plano Gold, tem um plano Cobre, e o que realmente a gente quer vender é o plano Prata. Então a gente pode usar essa técnica para estar passando a precificação para ele, e o que o Hopkins chama de pergunta final, a gente vai chamar aqui de assinatura do contrato. E aí, para finalizar sobre o ciclo de persuasão, o que eu fiz? Eu percebi que o ciclo de persuasão ele é muito bom, mas da forma como o Hopkins criou, ele se aplica às empresas seniores apenas. Então eu tomei a liberdade de adaptar para a realidade das empresas juniores que eu prestei suporte. E eu fiz isso indicando esses pontos aí em vermelho. Eu criei mais etapas no ciclo de persuasão. Por quê? Porque eu vejo que é completamente diferente para um Juninho estabelecer rapport do que para uma pessoa que ganha vida fazendo isso. Então, eu não criei nenhuma técnica nova, tá, gente? Eu não tenho esse cacife todo ainda. Mas eu pincei técnicas de outros vários lugares e fui agregando ao ciclo de persuasão. Ora, como que eu posso facilitar para o meu empresário júnior estabelecer rapport? Usando uma técnica de abertura. Como que eu posso facilitar para ele fazer a transição entre esse estabelecimento, essa construção de vínculo e a identificação de necessidade, utilizando a técnica de abordagem? Como que eu faço a transição de identificação de necessidade para apresentação de solução, fazendo um QPP, que é uma qualificação preliminar de prospect? Como que eu posso, depois de apresentar soluções, jogar uma call to action, alinhando a expectativa? E aí, pode passar, por favor. Aqui tem várias técnicas sobre essas coisas, eu vou passar para vocês as mais simples, né, até por causa do nosso tempo. E uma das técnicas de abertura mais comuns é trabalhar com perguntas abertas, né? E aí, o primeiro exemplo que eu dou aqui é justamente de como não fazer. Por quê? Porque qual a pergunta que eu fiz aqui para o meu potencial cliente? O senhor tem interesse na negociação extrajudicial? Se a resposta dele é não, de cara eu já matei qualquer assunto. Eu não vou ficar insistindo que eu não vou ser um chato. Então eu perdi toda a oportunidade de criar uma comunicação com ele. Outro erro muito comum é perguntar já respondendo, né? O senhor tem interesse na negociação extrajudicial? É porque ela é muito bacana para recuperação de crédito, como por exemplo, e aí a gente dá-lhe a falar e entra muito naquela lógica do vendedor antigo, né? E não do vendedor quebra-regras, o vendedor que está empurrando alguma coisa. O bom vendedor é aquele que ouve muito mais do que fala, né? Com certeza vocês já ouviram isso. Então, como que é legal trabalhar isso certo? Levantando perguntas abertas e perguntas de problema. O senhor tem tido problema com inadimplência? Ele pode dizer sim, não. Se não, eu posso já jogar para a venda de outro produto. Poxa, como é que o senhor conseguiu não ter? Porque é muito comum essa dor nas empresas aqui no nosso mercado. Se ele diz sim, melhor ainda. O senhor já foi acompanhado por um especialista para estar lidando sobre essa inadimplência? Se sim, se não, e aí a gente vai jogando, né? Pode passar, por favor. Como técnica de abordagem, acho que a mais simples de todas e que todo mundo conhece é a 2E2A, então não vou nem me debruçar sobre ela, mas é basicamente fazer uma apresentação pessoal, institucional, identificar como que você pode estar ajudando aquela pessoa e, mais uma vez, fazer uma call to action, uma abertura, né? E aí, por que ela é relevante? Porque quando eu uso uma técnica de abordagem, antes de identificar as necessidades do prospect, eu crio ali um ponto de confiança e de credibilidade. A pessoa, como eu brinquei, né? A gente é latino, a gente gosta de conversar e contar a nossa vida toda. É verdade, tudo bem. Mas para eu passar informações importantes e relevantes para um processo de negociação, eu preciso ter um mínimo de confiança ali. Eu não saio falando do meu negócio para qualquer um. Então, quando existir uma apresentação pessoal, quando eu sei que aquela pessoa não é qualquer, uma gerente de empresa, e aí a nossa sociedade ela valoriza muito os cargos, né? Então, quando você joga um gerente de não sei das quantas, um diretor de não sei o que lá, elas ouvem muito melhor, a receptividade sobre o que você for falar é muito maior. Quando eu digo que eu estou atrelado a uma empresa, eu começo a demonstrar que eu tenho know-how, que não estou falando ali de modo leviano, que aquela nossa conversa não vai para fins que são esdrúxulos. E aí, obviamente, a apresentação de ajuda e abertura são autoexplicativos. Pode passar? A QPP nada mais é do que vocês estarem trabalhando na transição do que é um prospect para o que é uma oportunidade, tem identificando se a pessoa que vocês estão conversando tem sentimento de urgência, tem tempo, é o tomador de decisão e se tem budget para contratar naquele momento. E aí, identificando que ele não tem uma dessas etapas, o que você pode fazer para não prejudicar o processo de negociação. Pode passar. E aí, as perguntas de fechamento são sempre de indução de mindset, né? E aí é muito interessante que a gente, desde já, entenda como que o nosso cliente toma as decisões para a gente poder passar isso para o vendedor.
Normalmente, o ser humano médio ele vai tomar baseado em uma dessas três coisas: qualidade, preço ou tempo. E aí eu trouxe o exemplo de uma impressora aqui para vocês verem que pode ser feito esse tipo de indução com qualquer tipo de produto ou serviço, né? Então, como que o senhor escolhe uma impressora? Se ele diz que ele escolhe por qualidade, eu preciso entender o que é que ele entende por qualidade, porque um erro muito comum que eu vejo em empresa júnior é, sem saber se o cliente entende por qualidade ou não ser universitário, sair se apresentando como uma puta vantagem, ser ainda estudante, ter professor orientador que cuida dos projetos e tudo mais. Ora, eu entendo isso como uma oportunidade também, porque eu sou do MEG. Eu sei que a gente oxigena muito mais informação, as atualizações do mercado chegam primeiro para a gente e tudo mais. Mas, pô, se eu sou uma pessoa com a mentalidade ainda de mercado antigo e tudo mais, e alguém me diz que é um estudante, que o professor precisa ficar olhando o projeto, por que eu vou contratar vocês? Eu vou contratar logo alguém do mercado. Entende? Então, eu preciso entender o que a pessoa vai entender ali por qualidade para a gente estar utilizando os gatilhos certos. E aí, um momento eu trouxe aqui essa pergunta de, o senhor prefere preço ou tempo? Porque eu acho que é um momento da gente ser cara de pau mesmo. É um momento de pensar o máximo de informações possíveis sobre eles, para que a gente possa estar, lembra daquilo, né, de isolamento das objeções, e estar passando o máximo de informações possíveis para o vendedor. Não preciso ter vergonha de saber se a pessoa toma decisão por preço ou por tempo de execução. Pelo contrário, ao invés de ter vergonha, eu preciso saber se ele toma dessa forma, porque isso vai moldar toda a jornada que ele vai ter na minha Jota. Se ele toma decisão por prazo, o que eu posso conversar com minha diretoria de projetos para o prazo dele ser um pouco menor? Enfim, coisas desse gênero. E aí sempre pensar perguntas que eliminem um não muito direto das respostas, né? Ou então reflexões negativas. Aqui é o momento de trazer para ele uma visão positiva, uma visão de esperança sobre a dor que ele tem, não de fazer ele ficar refletindo sobre os problemas dele. E aí vamos terminar, né, numa call to action, como sempre, que eu trago aqui de exemplo, quando a gente pode entrar em contato contigo, quando a gente pode estar marcando uma visita e tudo mais. Nunca entregar cartão. Pode passar. Pode parecer que a gente falou sobre muita coisa, mas tem um especialista que é o Jeffrey Gitomer, cujos livros eu também recomendo, que vão resumir tudo isso que a gente conversou, todo o processo de vendas, na verdade, em 4 pontos. Que é fazer as perguntas certas, transferir valor, criar urgência e conquistar a venda. Pode passar. E aí, para a gente finalizar realmente, eu sempre passo umas dicasinhas para vocês ficarem ligados, que são os erros mais comuns que eu vejo nas EJs. O primeiro é a dica de vocês não fazerem comunicações longas, né? Não estiquem o processo de vendas mais do que o necessário. Pelo contrário, tente tornar ele o mais assertivo possível. Vincule seu CRM a uma técnica de negociação, para que todo ponto de contato que você tenha seja realmente um ponto de contato estratégico, ele cumpra algum papel, ele não esteja ali só para estar. Outro erro comum é ser profundo ao invés de ser abrangente. Poxa, às vezes quando eu estou apresentando uma proposta, eu me empolgo e começo a falar, olha, esse seu projeto cobre isso, eu começo a ser muito técnico, eu aprofundo muito no que a minha J vai estar fazendo. Isso não é interessante para o cliente, ele só quer que a dor dele seja sanada. É muito mais eficiente a gente ser abrangente com ele, então mostrar todos os cenários possíveis, trabalhar aquela ideia de perdas e ganhos, retorno sobre investimento e tudo mais. Porque tecnicismo, profundidade demais, vai criar uma barreira, um afastamento, porque ele deixa de se conectar com o projeto. Né? E aí, por fim, sobretudo para os tomadores de decisão, para os gestores, os diretores que estejam aqui presentes, a gente não pode tomar decisão estratégica sobre os nossos processos. E apesar de a gente ter passado a noite toda aqui falando sobre um processo de vendas, não são os processos de vendas que nos dão os insumos necessários para a gente tomar uma decisão. Por exemplo, eu vejo muita gente valorizando no endomarketing o vendedor da EJ que abre o maior número de contatos. O que isso está me dizendo? Nada. Porque o que poderia me dar alguma resposta é um indicador, por exemplo, de taxa de conversão. Ora, se eu tenho um vendedor que abre 10 contatos na semana, eu tenho um que abre 3, mas o que abre 3 converte os 3 e o que abre 10 não converte quase nada, quem que realmente merecia o biscoito ali do endomarketing? Né? E aí é através de análise de indicadores que a gente consegue realmente estar adaptando nossa realidade para o que o mercado demanda. Outro indicador muito legal que eu vejo a galera errar. Eric, como é que eu faço precificação? Market share, gente. Precificação não é um processo de criar um preço. Precificação é um projeto de adequação. Então, qual que é o indicador que eu tenho que olhar? Market share. Como é que meu preço está posicionado no mercado dentre seniores e dentre minhas concorrentes do MEG? Enfim, acho que é uma coisa para a gente ficar ligado aí. Pode passar. Eu fiquei muito feliz em ter esse momento com vocês. Acho que a gente, se mais alguém tiver dúvida, né, não falou ao longo do processo, podem fazer. Os meninos têm meu contato e podem deixar disponível também.
Quem me pergunta na madrugada, eu respondo na hora, porque eu não sou muito de dormir. Quem me faz pergunta ao longo do dia, eu demoro um pouquinho mais para responder, porque, enfim, o dia acaba sendo bem caótico, vocês sabem, mas eu sempre respondo. E a mensagem que fica para vocês é essa, de vão trazer cliente. Né? Alô? Tá me ouvindo? Tô aqui ouvindo, tudo de boa. Massa. Aí, galera, alguém tem uma pergunta para ele? Aconselho quem tem a pergunta para estar pelo microfone mesmo, porque o chat deslanchou até mensagem aqui e vai ser difícil pensar a pergunta. Eu queria perguntar. Desculpa, pode falar, Tassi, pode falar. Vou perguntar. Não, pô, pode falar, tu começou a falar primeiro. Pergunta, Lu, faz teu nome. Na verdade, era uma continuação da pergunta que eu fiz pelo chat. Porque eu perguntei sobre a questão dessa qualificação feita pelo marketing, né? E, assim, eu entendi mais ou menos, né, como que ele estava falando, que teria que fazer um estudo de mercado certinho, né, sobre o marketing fazer o estudo do mercado, aí nutrindo aquele lead com conteúdos, né, para que ele tente descobrir que ele tem uma necessidade daquele serviço, né? Mas assim, a gente ainda tá com um pouco de dificuldade de fazer isso, sabe? A gente ainda tá meio que estruturando muito dessas estratégias do nosso marketing. E aí eu queria, tipo, ouvir um pouco mais, assim, da vivência da sua EJ, como que foi esse processo de adequação? Massa. Antes de eu responder assim mais pela vivência, me isola uma dificuldade que você está tendo. Então, atualmente eu vejo que eu sou gerente de vendas. E assim, eu vejo que no nosso funil a gente tem muitas etapas que vendas domina, sabe? Vendas prospecta, vendas entra em contato com o lead, vendas vai para PCC, vai para negociação, fecha contrato e fica mantendo contato com esse lead. E eu acho que poderia ter mais essa integração com o marketing, como você mesmo disse, que eu acho que ficaria até mais, assim, mais fácil desse lead sentir a necessidade, né, da nossa solução. Porque muitas vezes, como eu falei na mensagem, muitas vezes a gente sente essa dificuldade porque o lead ele não sabe que ele tem essa dor. Às vezes o lead ele não sabe que ele precisa se adequar às normas da Anvisa, ele não sabe que ele precisa de tal coisa, tal coisa, tal coisa. E a gente tem que parar na reunião para ensinar isso para ele, meio que assim, mostrar essa necessidade para ele. E talvez através dessas experiências de marketing seria mais fácil, entende? Aí eu queria saber como foi esse processo de adaptação de vocês na sua EJ. Massa, entendi. Lá na minha antiga EJ, na minha gestão, como eu falei, que a gente separou o marketing de comercial e tudo mais, e eu pude ser o primeiro diretor comercial de lá, criando os processos de vendas. Como a gente conseguiu separar, foi aí que a gente conseguiu se aprofundar também na parte do marketing, né? Então, a gente fez a gente passou 2018 com uma gerência que era toda focada em inovação, em estudos, para esses resultados que a gente teria no ano anterior, ou no ano seguinte, perdão, que era a gerência de mercado, é que eu comentei que eu fui gerente de mercado. E aí, por coincidência, tanto eu quanto o diretor de marketing em 2019 fomos gerentes de mercado. Então, a gente já começou meio que a alinhar as estratégias desde então e pensar formas de estar estruturando o marketing da EJ da gente, até porque, como a gente veio de EJ jurídica, a gente está proibido de fazer prospecção ativa. Então, se a gente não tiver marketing, a gente simplesmente não tem resultado. E uma coisa que a gente viu é que a gente tinha contratado a RD Station, por exemplo, que é super bacana para estar ajudando vocês em ferramentas de marketing para conteúdo de funil, mas a gente não estava utilizando da melhor forma. Por quê? Porque a gente não entendia ainda qual era a ferramenta que era responsiva ao público de mercado que a gente queria atingir
e a gente não sabia como trabalhar melhor esses conteúdos. Então, o que a gente fez? A gente fez uma extensa, porém ágil, tá? Eu não gosto muito de estruturar por muito tempo, acho que a gente pode estruturar e fazer. Até porque nosso tempo de merge é curto, normalmente. Mas, enfim, a gente fez uma pesquisa de mercado e uma pesquisa de marketing, entendendo como que as pessoas que a gente queria atingir tomavam decisão, quais eram as ferramentas que ela visitava. Então, ela fazia pesquisa pelo Google, ela entrava muito em site, ou ela era uma galera que usava mais Instagram e tudo mais. A gente viu que o mote do nicho que a gente queria atingir era o site. Pode ser o mesmo mote que a tua EJ precisa e pode não ser. Como a gente percebeu que era o site, a gente começou a investir em Google Ads, em construção de artigos, em call to actions várias nas outras plataformas, como no LinkedIn, Pulse, como no Instagram, mas todos levando as pessoas ao site, onde eles teriam acesso a conteúdos que eram extremamente assertivos. E aí o que a gente fez foi pensar jornadas de conteúdo por serviço que a gente queria trabalhar. Então, cada serviço da minha carta de serviço, ela tinha uma jornada de conteúdo. Esse aqui é mais difícil de vender, vai ter mais etapas. Então, além de um conteúdo de phishing, com um call to action para levar para o site, e além do artigo, eu vou precisar que essa pessoa ela tenha um disparo ali de e-mail marketing por X tempo, mais ou menos. Então, quando ela entrava no meu site, e aí vocês podem até fazer essa experiência, eu não sou mais diretor lá na ADV Júnior Consultoria Jurídica, mas eu acredito que o site ainda funciona de modo relativamente similar. Vocês vão perceber que ao clicar num site ou num artigo nosso, ou ao entrar no site, abre um pop-up para vocês se cadastrarem. E aí esse cadastro é um cadastro muito tranquilo da galera fazer, e que a gente viu que o nosso público fazia, porque a gente oferecia tirada de dúvidas gratuitas a partir dali. Então ele já tinha tido um conteúdo de phishing, ele já tinha tido acesso a um artigo, ele já tinha um grau de compreensão muito maior, e aí para sanar as dúvidas dele agora, o que era o ideal? Que ele conversasse com o SDR. Só que mais do que isso, a partir do momento que ele disponibilizava um número, disponibilizava um e-mail, para a gente entrar em contato e tirar as dúvidas deles que sobrou, eu tinha agora dados de marketing para poder estar disparando e-mail marketing para ele. E eu já entendia um pouco mais de como ele funcionava. Então, teve uma alteração legislativa que atinge o negócio dele, ele recebia um e-mail marketing sobre isso. Ele recebia 3 e-mails marketing, por exemplo, sobre o serviço que ele estava pesquisando, para ele entender que ele precisa contratar. É um serviço que era muito difícil de ser vendido, ao invés de e-mail marketing, a gente dava um e-book gratuito, ou gravava um videozinho e enviava explicando. Enfim, a gente adequou cada jornada de conteúdo ao serviço que a gente vendia e à plataforma que a gente trabalhava. Então, quando a gente publica um artigo, a gente não pode simplesmente publicar o artigo, a gente tem que usar técnicas de copy, né? Para entender como posicionar ele de modo melhor ranqueado no Google. Quais são as perguntas que o meu público faz para achar o meu site. E aí tem, por exemplo, o Google Trends, que vocês podem estar utilizando para trazer esses dados para vocês. O Google mesmo faz análise e mostra tudo gráficozinho para vocês. Quem tiver site pode olhar aí. Abre o Google Trends, joga o nome do site e vê se está sendo buscado, em que região o site está sendo buscado. Vai publicar um artigo antes, joga o título lá no Google Trends para ver se as palavras que você está colocando tem busca ou não, enfim. A gente tinha essa preocupação. Para além dessa preocupação da jornada de conteúdo específica por serviço, a gente também rodava campanhas para impulsionar alguns outros que a gente julgasse estratégico. Então, por exemplo, se a gente fez uma pesquisa de mercado que dizia... Teve uma época, vou trabalhar com um exemplo melhor ainda. Teve uma época que a gente viu que a Receita Federal mudou uma instrução normativa e passou a permitir que condomínio tivesse CNPJ. E aí a gente teve que fazer toda uma campanha de marketing voltada a isso, porque as pessoas precisavam entender. E aí é muito de entender como que é o processo de compra hoje, né? Como eu falei, o topo do funil hoje do processo de compra é descoberta e interesse. Então, que tipo de conteúdo eu posso estar trabalhando ali? Blog post, webinar, vídeo. Numa etapa de consideração e intenção, é que eu vou começar a trabalhar com artigos, com blog posts mais complexos, com e-books, com podcasts, infográficos, etc. Na etapa de avaliação e compra do funil, eu posso estar apresentando cases dos meus clientes, trabalhar com depoimentos, fazer um review de produto e por aí vai. Ficou mais claro? Sim, ficou muito mais claro. Muito obrigada. Nada.
Fala, galera. Eric, muito boa noite. Meu nome é Tássio. Eu sou atual líder comercial da EJA Consultoria. E eu quero lhe parabenizar pelo conteúdo de altíssima qualidade, de verdade, tipo, bem objetivo. De fato, é algo bem importante que a gente precisa ter para nossas EJs, para nossa realidade. E é um ponto até que você frisou, que eu acho que é bem importante de ser ressaltado, que é, tipo, a adaptabilidade do conteúdo para a realidade da EJ. Mas eu queria saber, basicamente, como foi na tua etapa como líder comercial, como gerente, diretor, perdão, como é que foi para tu, tipo, repassar esse conhecimento para as pessoas que estavam do teu lado, para que o pessoal comprasse a ideia, para que o time tivesse engajado nos processos comerciais, para que o time tivesse engajado no processo de fazer as coisas acontecerem, focado na venda de soluções para o mercado. Cara, eu posso te responder isso em duas perspectivas, tá? Com relação a engajamento e receptividade de conteúdo e de técnica, o que precisa acontecer dentro da empresa júnior é que nós, enquanto líderes formais, né, porque todo empresário júnior é líder, mas nós que estamos na liderança formal, os presidentes, os diretores, a gente precisa entender a que tipo de estímulo o nosso time responde. Então, a primeira coisa que a gente fez foi entender, dentro da minha J, o que traz resultado? Como que eu posso estar comemorando a meta? A galera gosta de comemorar a meta com reggae? Beleza, esse é um estímulo legal que eu posso estar trabalhando. O estímulo da minha J é subir no palco do Enege, então eu vou pilhar ela para isso acontecer. Entendendo que tipo de estímulo a minha J responde, eu consigo criar uma estratégia de endomarketing muito clara que realmente engaje ela a comprar a meta. E aí as minhas bonificações são muito mais personalizadas, e aí eu tenho bonificações que mais do que gastar o dinheiro da J são realmente assertivas. Porque eu conheço o meu time enquanto coletivo, eu sei a que tipo de estímulo ele responde, e aí eu tenho a oportunidade de conhecê-los também enquanto indivíduo. Então, quando eu dou um prêmio, eu dou um prêmio que aquela pessoa realmente vai gostar. Não um prêmio qualquer que eu acho que possa ser legal. E aí, o outro ponto ainda dentro dessa lógica de gestão de pessoas mesmo, gestão de time, é que a estratégia ela precisa ser clara para todo mundo. Uma coisa que a gente tentava trabalhar muito massa, eu sei a minha meta de faturamento anual, né? Sei lá, eu quero chegar em dezembro com 100 mil reais aqui na minha J. O que isso corresponde por mês? Quanto eu preciso fazer por mês? Se eu sei quanto que eu tenho que fazer por mês, quanto que eu tenho que fazer por semana? E aí, dentro da minha meta por semana, que percentual dessa meta é responsabilidade do marketing? Que percentual dessa meta é responsabilidade da diretoria de gente e gestão, através das campanhas de endomarketing para meu pessoal estar feliz e estar indicando? Que percentual desse aqui tem que vir de taxa de fidelização da diretoria de projetos? Que percentual desse aqui vem do presidente através de relacionamento com a universidade, para a universidade estar indicando a EJ, para o professor orientador estar indicando a EJ e etc. Então, quando eu trabalho com uma estratégia clara, anual, mensal, semanal, e eu cascateio essa responsabilidade para todo o corpo da minha empresa júnior, não só na liderança formal, mas também para todo o time, eu faço aquilo que eu bati um pouco na tecla com vocês, de ter uma estratégia que todo mundo conhece, que todo mundo se sente parte, que eu espero que todo mundo tenha co-construído, que não tenha vindo top-down, né, da diretoria para baixo, e que todo mundo entende seu papel ali, o que ela precisa fazer. Então, você vai lutar pela meta porque você entende o que você pode fazer por isso. Gente, é muito difícil uma pessoa do back-office, se a gente não tiver esse tipo de estratégia, entender como que o papel dela é útil para a EJ, sabe? Pense a pessoa que faz peça de parabéns para quando o membro faz aniversário. E aí todo mundo que ganha biscoito na EJ é o vendedor que fechou um projeto massa. Porque a gente super comemora projeto, mas a gente não comemora a peça bonita que essa pessoa fez. E aí ela fica, tipo, o trabalho dela acaba ficando super subvalorizado. E mesmo que ela seja uma pessoa que ame esse trabalho de back-office, o subconsciente dela não vai comprar meta de modo tão forte como alguém que está no front. Então, quando eu trabalho com essa dicotomia aí de gestão de time, eu acho que a receptividade da técnica e a responsabilização, a vontade de fazer, como você falou, acaba surgindo de modo natural. E aí o outro ponto é sobre como trabalhar a técnica, né? Como eu capacitei o time. Uma coisa que já estava na minha proposta, quando eu saí de gerente para diretor, foi que eu tenho muitos problemas com tomada de decisão que não são pautadas em ferramenta, dado e técnica. Eu odeio aquele discurso de que venda é dom e de que alguém tem uma habilidade de fala e que vai estar ali conversando. A gente não pode tratar negociação sobre feeling, porque isso é um desrespeito com o cliente, é um desrespeito com a nossa EJ. Então, eu comecei um processo de capacitação desde o começo.
Eu dividi a área comercial e os conhecimentos que as pessoas precisavam ter na minha J em módulos. Eu até conversei isso um pouco com o pessoal que pediu para eu trazer esse momento para vocês. Eu falei, eu tenho muitos módulos sobre isso. Esse de hoje foi a união até de 2. E aí, o que eu fiz? Eu tinha conteúdos que eu já dava para o trainee, que tá querendo ali. Então, sei lá, um momento sobre prospecção, até meu trainee pode estar indicando cliente. Eu já ensinava ele a fazer isso. Depois eu tinha um módulo para quando ele entrou na EJ. E aí eu já posso falar, inclusive, mais detalhes dos nossos indicadores, posso ser mais transparente com eles, porque ele já faz parte do meu time. Aí eu capacitava ele em outra coisa. E eu tinha um módulo final para quem ia virar meu gerente, porque aí tem que ter conhecimento específico de spin selling e tudo mais. Então eu dividi o conhecimento comercial em módulos e eu ia capacitando conforme o local da EJ que você está ocupando. Perfeito, Eric. Muito obrigado aí pelo esclarecimento e troca de ideia. Cara, eu queria trazer um ponto que eu acho que, tipo, poucas EJs elas fazem isso e, tipo, eu acho que faria muito sentido as EJs se adaptarem. E aí eu queria escutar a tua opinião, assim. O Receita Previsível, ele defende a ideia de você trabalhar com especialistas, né? Então, ele fala da estrutura de vendas da maioria das empresas hoje, e chama elas de generalistas, né? Porque são vendedores que lidam em todas as etapas do funil. Só que o Receita Previsível, ele trabalha em você trabalhar com especialistas em cada etapa, né? Não necessariamente em cada etapa, mas em etapas macros do processo de venda. Então, uma pessoa para qualificar lead, tanto na área de vendas e comercial, no outbound, quanto no inbound marketing, né? Uma pessoa para pegar esse lead qualificado e fechar esse lead, que ele chama de hunter, né? E também ele passa para a pessoa que faz o projeto, que seria a galera responsável pelo Customer Success. Eu queria saber a tua opinião, assim, tu acha que faz sentido a gente trabalhar com especialistas em vez de generalistas? Olha, eu acho que faz sentido a gente especializar o máximo que a gente possa. Mas eu não enxergo na realidade de empresa júnior a possibilidade de eu ter uma pessoa só para cuidar do MQL, uma pessoa só para fazer a abertura de lead, e assim sucessivamente. Porque nossos times costumam ser restritos, e 2, porque que tipo de experiência realmente eu estou trazendo para aquele empresário júnior, né? Aí já é uma mentalidade mais instância, mas a gente pensa muito na formação de liderança que a gente está fazendo. E aí o grande boom, o grande diferencial do MEG enquanto movimento é que essa seja uma formação multidisciplinar. Então, se eu ingesto muito o conhecimento e o contato de prática e técnica que meu Juninho vai ter, eu acabo reduzindo também, tolhendo a esfera dele de capacitação, né? Então, o Receita Previsível, ele vai estar lidando com a técnica de negociação, que é o Cold Calling 2.0, que é uma técnica possível, mas que, se você parar para ver, ela nada mais é, nesse processo de especialização, do que um inside sale destrinchado. O inside sale vai ser o processo de venda e o Cold Calling 2.0 é a técnica de negociação. Acho que quando a gente tem aquela lógica de dividir marketing comercial, tem uma figura de SDR, a gente já especializa o suficiente para ter um bom resultado sem prejudicar a experiência de formação do empresário júnior. E aí é aquela coisa, né? Sempre que a gente está lendo um conteúdo, sempre que a gente está tendo acesso a um curso, a coisas de formação, tudo bem que o máximo de grau sênior que isso tenha vai ser massa para a gente estar aprendendo. Mas a gente tem que sempre tomar aquele cuidado de adaptar para a nossa realidade. E aí eu reforço aquilo que a gente conversou um pouco no comecinho, que ninguém melhor do que os membros da própria J para falarem que tipo de coisa se adequa melhor à estrutura deles. E a gente de instância que lute para fazer aquilo dar resultado. Então, Eric e Gregório, eu entendi basicamente o que Gregório falou. Eu acredito que um adendo pode ser feito, até colocando a questão de gestão de time, como bem falou. Acredito que como líder isso é um ponto bem desafiador para nós, para que a gente possa desenvolver a experiência do membro e tudo mais. Porém, eu acredito que é importante a gente conhecer nosso time para saber o que a gente pode contar, quais são as peças-chave que nós podemos contar. E eu acredito que esse ponto que Gregório colocou, ele é bem interessante para ser utilizado nos momentos de decisão. Basicamente, a gente saber quem é o time que a gente pode contar para ir lá fazer o jogo acontecer. Então, eu
na minha opinião, humilde opinião, eu acredito que é interessante ter uma pegada dessa, sabe? Para quando a gente conhece o time, sabe com quem a gente pode contar, quem vai lá fazer, tipo, as poucas chances que a gente vai ter de não desperdiçar, fazer transformar em resultado. Então, basicamente, trabalhar com um time mais closer, tudo mais, como é bem colocado na matriz lá da receita previsível, pra gente entender quem pode fazer e quem pode ser mais o background. Acredito que se encaixa basicamente nisso aqui que o Gregório quis falar. É isso, eu concordo super, tanto contigo quanto com ele. É como eu comecei falando, acho que a gente tem que especializar o máximo que nossa J possa. Mas em que pese a gente ter essa perspectiva e realmente querer especializar bastante, como eu tô numa instância, eu achei legal trazer também esse outro lado da visão, né? Que quanto mais a gente especializa também, mais a gente reduz o leque de formação do nosso Juninho. E aí a gente tem que pensar outras medidas também para ele ter acesso a mais experiências. Foi só tipo assim, uma outra ótica sobre o mesmo assunto, mas eu não discordo, não. Show, mas eu acho que é isso, velho. Eu acho que, tipo, cada J ela tem que compreender sua realidade. São dois pontos, né? São dois pontos, assim. Um é o foco na multidisciplinaridade, né? Então, tipo, garantir com que todo mundo tenha experiência de prospectar, ir para o diagnóstico, de negociar e de fechar contrato, de rodar projeto. Porque eu acho que definir um especialista antes mesmo do membro passar por toda essa experiência, eu acho que também não faz sentido, né? Porque eu acho que sim, a gente tem que testar, a gente tem que ver, tem que, de fato, aprender na prática antes de definir quem vai ser especialista, quem não vai ser. Eu acho que é muito de dividir também o que é a realidade para a EJ, né? Porque, tipo, se eu tenho só 3 vendedores na minha J, tipo, não tem como, né? Eu não vou ter braço. Agora, se eu tenho um time enxuto, se eu tenho um time legal, assim, que pode ser trabalhado, a gente pode ver a possibilidade, né? Porque tanto em questão de foco, então, tipo, se eu tenho uma pessoa que ela tem menos foco, tem uma quantidade menor de foco, ela consegue entregar mais resultado naquilo, e também ela pode, sim, adequar o perfil. Geralmente, pessoas que têm um perfil para prospectar, geralmente são pessoas que são boas em reunião de diagnóstico, ou não são boas em negociação, ou também tem pessoas que são boas em tudo. Mas quando a gente foca em uma coisa, a gente consegue performar melhor. Mas é muito de, tipo, trazendo essa visão de instância, a gente não definir o que é certo como instância, mas empoderar as EJs de definirem o que é certo para elas, e assim a gente gerenciar estrategicamente essa performance, assim. Então é muito disso. Perfeito, perfeito. Gente, vocês têm mais alguma dúvida, mais algum ponto a complementar? O que vocês acham? Olha, eu queria pedir, Eric, muito obrigada por tudo, por todas as dicas, como o Tássio mesmo disse, foi muito esclarecedor e foi muito objetivo. E eu queria pedir, assim, se puder compartilhar esses materiais com a gente, seria muito útil. O pessoal da PB já tem, eles podem compartilhar com vocês tranquilamente. Certo, muito obrigada, Eric. Imagina. Prazer foi todo meu. Vamos lá, alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Me explorem, não tem problema não. Eric, eu tenho uma pergunta. Os projetos que vocês, por exemplo, citam algum exemplo, chegou algum lead para mim que tem uma demanda do EJ aqui de produção. Ele tem uma demanda do EJ aqui de administração. Vocês chegaram a, tipo, nessas demandas que vocês tinham, como é que vocês lidavam quando tinham informação de que, tipo, esse projeto poderia ser solucionado por outra EJ? Como é que vocês lidavam com isso? Vocês fechavam um projeto que atendiam também a demanda dele e fechavam em conjunto, ou vocês repassavam o possível lead para aquela EJ? Como é que vocês lidavam com isso? Massa. Aí vai depender muito do caso concreto, né? Porque, como eu falei, naquela etapa de compatibilização, às vezes a solução está na minha carta de serviço, mas também está na carta de serviço de outra EJ, e às vezes vai estar só na carta de serviço de outra EJ. E aí, estando só na carta de serviço de outra EJ, não faz sentido eu continuar ali, eu faço simplesmente o processo de indicação para outra EJ cuidar daquele potencial cliente. Aí, quando a solução também está na minha carta de serviço, eu analiso o caso concreto. Se vale a pena eu fechar e terceirizar
uma parte do processo, ou se vale a pena eu fechar junto, para ser realmente uma ação compartilhada. No meu entender, assim, na minha experiência, vale a pena eu fechar sozinho e terceirizar uma etapa quando a participação da outra empresa júnior vai ser muito pequena, muito pontual. Por exemplo, existem processos que têm uma demanda de construção de planilhas específicas. E aí uma EJ que tem mais expertise nisso pode estar participando. Mas não faz sentido eu trazer ela também para o processo de negociação, ou seja, trazer um terceiro que vai precisar criar rapport de novo, que vai precisar vender outra marca para o cliente, que vai precisar outra proposta de valor, quando eu posso simplesmente fechar, porque ele já entendeu que meu produto atende a dor dele, e internamente terceirizar um processo para ele receber uma solução ainda melhor. Entende? Agora, existem processos que... Existem processos não, perdão. Existem serviços e projetos que vale a pena a gente estar desde o começo com uma ou mais EJ. São exemplos de projetos mais estruturais, que são mais complexos, que precisam de soluções efetivamente compartilhadas. Trabalhando com exemplo, já que eu dei um exemplo de quando terceirizar, por exemplo, essa questão das planilhas, a gente tem um projeto muito bacana aqui em Salvador, que reúne EJs de direito, de engenharia e de comunicação social. O que aconteceu? A instância foi procurada para rodar um amparo a uma organização sem fim lucrativo daqui da região e que dá um empoderamento de empreendedorismo negro, dá uma formação para crianças carentes e tudo mais. E a gente viu, quando foi diagnosticar, quando repassou isso para as EJs, que de início foi um EJ de direito que assumiu, que as dores daquele projeto que a gente estava sendo contratado para sanar eram muito mais do que problemas legais, problemas contratuais e tudo mais. A própria estrutura física do espaço não estava bacana e não estava fazendo com que eles tivessem qualidade para tocar as atividades, a visibilidade do grupo não estava legal e o contratante queria um projeto foda para dar visibilidade nacional a essa ONG. Então a gente acabou conversando com ele e conversando com a ONG para ser realizado um projeto. E comunicação social entrou construindo um documentário de tudo que está sendo feito, de como aquela ONG atua naquela região, para dar a visibilidade que o contratante da gente queria. Direito entrou resolvendo as questões legais e de regularização para a ONG poder funcionar. E engenharia entrou fazendo a revitalização ali da estrutura física daquele espaço. Então, pô, é um projeto super complexo, de solução compartilhada, super bacana e que não dá para terceirizar uma etapa, né? Porque faz sentido estar sendo tudo construído junto. Show de bola, brother. Obrigado, viu? Nada. Teve alguma pergunta pelo chat aqui, deixa eu ver. Como foi feita essa pesquisa de mercado para entender quais ferramentas de marketing os clientes de EJs mais utilizam? Putz, Brena, tem possibilidades infinitas de estar fazendo isso aí. Primeiro, distinguir pesquisa de marketing e pesquisa de mercado, né? Normalmente, pesquisas de marketing são mais efetivas, mas elas envolvem algum tipo de custo. E as pesquisas de mercado não, elas estão aí só para a gente poder adaptar. Então, por exemplo, se eu quero conhecer muito de um mercado que eu quero atingir, que tipo de entidades que tem coleta de dados eu posso buscar para compreender sobre isso? Um exemplo muito claro são as pesquisas que o IBGE traz. O IBGE tem análises econômicas de mercado muito bacanas para a gente estar fazendo pesquisa e entender um pouco mais sobre o comportamento do nicho que eu quero atender, né? O IBGE ele vai trazer ali as previsões para a indústria, para o setor de produção e comércio, para o setor de hotelaria. Então eu sei mais ou menos onde que eles estão investindo, onde que eles querem chegar. Entendendo um pouco onde que eles estão investindo, eu começo a entender um pouco também que tipo de ferramenta eles utilizam, qual que é a estratégia que eles estão adotando, onde isso vai ser mais assertivo, e eu consigo espelhar isso na minha estratégia também. Mas como eu falei, uma pesquisa de mercado ela seria uma primeira etapa, né? É um conhecimento mais amplo e uma construção de contexto do nicho que eu quero conquistar. Quando você me faz essa pergunta tão específica de entender a ferramenta do marketing, eu preciso estar trabalhando com pesquisas de marketing efetivamente. E aí a gente pode fazer um grupo focal, a gente pode estar rodando uma pesquisa também, por Google Forms, se for para o MEG. A gente pode estar contratando uma empresa de publicidade para estar rodando uma pesquisa, enfim. Tem vários mecanismos. A gente pode estar pensando as informações pelas redes sociais das próprias EJs e tudo mais. Como que foi feita na minha EJ? A gente utilizou todas as estratégias possíveis, ia depender muito do nicho que a gente queria atender. Por exemplo, em determinado momento a gente decidiu que seria uma estratégia vender bastante para o movimento Empresa Júnior. Então,
a gente construiu uma pesquisa de marketing e disparou nos grupos de WhatsApp, disparou no mailing que a gente tinha para estar entendendo um pouco do ecossistema de cada estado. Então, através dessa pesquisa de marketing, a gente conseguiu identificar quais estados tinham menos empresas juniores de direito, as que tinham, quais eram os clusters, quais eram as dores jurídicas daquela região, quais eram os custos envolvidos e tudo mais, para a gente poder ir se inserindo de modo personalizado. E aí, o legal da pesquisa de marketing, nesse aspecto, é que quando alguém responde, a gente já tem os dados, então a gente pode entrar em contato. E disponibilizar os nossos dados também. O Gregório dando uma dica também. Outra, a gente rodava muito pesquisa de mercado também, dentro dessa perspectiva de olhar o que os dados do IBGE estão dizendo, como que está a movimentação econômica do setor que a gente quer se inserir, para a gente entender se é o momento de trabalhar com alta precificação, ou se não é, como que está o budget, em quais áreas eles estão investindo. Então, se eu percebo que o setor de hotelaria está investindo muito em marketing, eu sei o tipo de projeto que eles estão, o que eu posso vender para eles. Dentro da lógica da minha J, eu posso estar vendendo recurso de marca, registro de marca, patente de produtos que eles estão desenvolvendo e por aí vai. Então a gente adotou todos os mecanismos. Acho que o único que a gente não adotou foi grupo focal, mas que pode ser feito também. Galera, alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma pergunta? Alô? Por aqui não, Lucas, estou satisfeito. Ô, Eric, eu queria agradecer muito a tua presença hoje, de verdade. Tipo, pô, tu trouxe um conteúdo muito foda. Tu falou em muita coisa foda realmente pra galera, pra todo mundo. Tipo, de verdade mesmo, muito obrigado. E é isso, galera. Tem alguma coisa a falar, Lucas? Não, acho que foi sensacional. Agradecer o Eric de estar separando esse tempinho aí com a gente, para estar contribuindo. Acho que foi sensacional. A gente chegou a 64 pessoas na live, no ponto alto da live, assim, foi muito legal. E eu acho que é muito disso. Brigadão, Eric, valeu por contribuir. A gente vai compartilhar o contato para a galera tirar outras dúvidas e tudo mais, e vamos embora. Massa, como eu falei, eu que E agradeço. vamos pro desafio, né? Eu que agradeço essa oportunidade. Oi. E valeu, pessoal. Tomara que tenha sido útil para vocês, como foi bacana para mim. Tchau, tchau. Boa noite para todos e bom desafio. Valeu. Opa, deixa eu abrir aqui. Gente, não saiam não, gente. Tem um desafio ainda. Tem um desafio ainda. A galera pensa que acabou. Deixa eu falar no grupo. O pessoal saiu. Mas a gente manda no grupo lá pro pessoal também, mano. Mas tô me tremendo todo isso. Eu não desafio, tô me tremendo. Ó, tá aparecendo na tela aí? Tá aparecendo na tela aí, gente? Alô? Tá aparecendo na tela aí? Lucas, tua imagem tá preta. Sim, tá sim. Carregou aí? Agora tá aparecendo. Quando aparecer, vocês me avisam, por favor. Mano, tá aparecendo a página do Google. Tipo, o PDF, sacou? Se tu colocou pra tela toda, não apareceu aqui. Foi. Ah, então de boa. Não, foi a tela toda, não. Ó, galera, tipo, o desafio vão ser 2 etapas, certo? A primeira é para você mapear, tipo, quais são os ganhos que o produto possui para o cliente, ou seja, vocês vão escolher um produto, certo? Quais as objeções o lead pode ter na hora da venda.
qual a perda o lead vai ter caso ele não queira o produto. Então, isso é muito pensando assim numa etapa de negociação mesmo com o cliente. Isso aqui vocês podem pegar o produto que vocês criaram na última etapa, certo? Os desafios anteriores. E outro desafio é a parte da venda, tipo, quantos leads vocês prospectaram? Tragam, assim, pelo menos uns 5 leads que vocês prospectaram, tá ligado? Isso é muito com a ideia de vocês marcarem uma negociação já, um possível primeiro contato já com o cliente. Quais as objeções foram feitas pelo lead após, tipo, o primeiro contato com ele e criar um plano de ação para essas objeções. Tipo assim, o desafio é colocar o treinamento em prática. Então, o primeiro é mapear as objeções, e aí mapear as objeções, no caso, mapear quais são os ganhos que o produto possui, né, quais objeções que o lead pode ter na venda, né, o que o Receita Previsível chama de pontos de atenção, e aí depois qual a perda que o lead vai ter se não contratar vocês, assim, para vocês já terem claro isso antes de até qualificar o lead para prospecção, tá? E aí depois metam bronca, velho, começam a prospectar, tá? Prospectem no mínimo 5 leads, como o Lucas falou, e aí metam bronca, assim. E aí as objeções que vão sendo feitas para vocês, vão sendo feitas para vocês, objeções, analisa elas, mastiga elas e traz para a gente também, semana que vem, com possíveis planos de ações, beleza? É colocar em prática. E sexta, lembrando, vai ter a sala de bens. Esse PPT eu vou estar mandando lá no grupo, beleza, gente? Valeu e boa noite. Valeu, galera, pela presença. Valeu, simbora. Tchau, tchau. Queria dizer que eu amo o Lucas.